O mago disparou um feitiço flamejante no ar, as chamas atingindo diretamente a asa do dragão. O dragão roxo rugiu de dor. Da retaguarda, um homem gritou para Beza ativar um feitiço de aumento de velocidade. Beza era um xamã de rank A, afiliado a Golden Team. Em seguida, o homem ordenou a Ladish que continuasse lançando a magia de fogo. Ladish era um mago de rank A, também da Golden Team. Depois, havia Saki. Ela era uma espadachim de classe S, terceira classe, empunhando a espada do Salvador. Disseram a ela para esperar por uma brecha e finalizar a luta. Quem dava as ordens era Kunan, um espadachim mágico de rank S da Golden Team. A última pessoa a receber instruções foi Yuki. Disseram a ele para ficar para trás e se manter escondido. Ele era apenas de rank F, sem classe e sem afiliação. Uma mochila enorme pendia de seus ombros. Beza, Lodiz e Kunan atacaram ao mesmo tempo. Eles mantiveram o ataque até Saki encontrar o momento perfeito. Ela ativou uma habilidade. Chamava-se Corte Luminoso. Num piscar de olhos, o dragão foi atingido em várias partes do corpo. O dragão soltou um último rugido antes de cair no chão. Yuki observava os lutadores de rank S com admiração. Como esperado deles, eles derrubaram um dragão com facilidade. Décadas se passaram desde que o desastre conhecido como masmorras apareceu em seu mundo, junto com os aventureiros que as desafiavam. Mesmo assim, a humanidade ainda não conseguiu limpar completamente o número cada vez maior de masmorras. Como resultado, masmorras negligenciadas e não descobertas frequentemente causavam dungeon breaks, tornando-se um sério problema social. Pior ainda, muitos aventureiros caçavam monstros apenas por dinheiro e se recusavam a limpar as masmorras. Apenas um pequeno número de heróis realmente entendia o perigo e liderava grupos como este para buscar a conclusão total. De repente, alguém deu um tapa na mochila de Yuki. Era Beza. Ele o chamou de carregador de bagagem e exigiu uma poção imediatamente. Yuki vasculhou a bolsa apressadamente. Lotus zombou, apontando que, ao contrário de Yuki, ele estava realmente arriscando sua vida na linha de frente. Beza acrescentou que, mesmo que Yuki conhecesse Saki, ele nunca esperaria que um peixe tão pequeno viesse junto. Eles o desprezavam por ser o aventureiro novato de rank mais baixo. Ele quase não tinha mana, era lento e, no geral, completamente inútil aos olhos deles. Kunan os interrompeu. Ambos os homens congelaram. Ele os lembrou que estavam dentro de uma masmorra estimada como rank S. Este não era um lugar para conversa fiada. Eles se desculparam. Então Kunan se virou para Yuki. Ele disse para levar seu papel a sério e fazer seu trabalho corretamente, pois ele ainda era um membro do grupo. Yuki respondeu, sim, senhor. Eles continuaram mais fundo na masmorra. Yuki concordou com as palavras de Kunan. Ele percebeu que ainda lhe faltava a consciência esperada de um aventureiro. Ele havia se empolgado demais assistindo aventureiros de alto nível em ação. Ele queria dizer que havia aprendido muito. Ao mesmo tempo, isso o tornou dolorosamente ciente da enorme diferença entre eles. Ele nem sequer tinha uma classe. Um dia, ele queria se tornar um aventureiro como eles. Perdido em pensamentos, ele não conseguiu ficar alerta. Saki percebeu e o avisou que tirar os olhos do objetivo durante uma aventura era estritamente proibido. Ela disse que não queria perder mais ninguém da família. Yuki sentiu o mesmo. Ele nunca mais queria sentir aquela perda. 2 anos atrás, ele assistiu ao noticiário na TV enquanto seu distrito era destruído por um dungeon break. As operações de resgate estavam em andamento, mas a sobrevivência foi considerada impossível. Os desastres com masmorras haviam se tornado um problema cada vez mais sério nos últimos anos. Eles aqui cresceram juntos em um orfanato. Eles admiravam os aventureiros, então deixaram o orfanato para perseguir esse sonho. Mas o lar para o qual deveriam retornar, e todos que ainda viviam no orfanato, foram todos dizimados pelo Dungeon Break. Aquela tragédia fortaleceu sua determinação de impedir que tais desastres acontecessem novamente. O que ele não sabia era que alguém o estava observando o tempo todo. Ele era a peça final no plano de outra pessoa. Uma presença estranha e perturbadora tocou seus sentidos. Mas antes que ele pudesse entender, um círculo mágico apareceu sob seus pés. Era uma armadilha de teletransporte. Kunan gritou para que todos se preparassem. Aqueles que armaram a armadilha estavam aguardando ansiosamente a chegada de Yuki. Eles aterrissaram em segurança. Mas ficou claro imediatamente. Eles haviam sido transportados diretamente para a sala do chefe. Kunan reagiu instantaneamente, ordenando a todos que formassem um círculo e protegessem o perímetro. Ele também disse a Yuki para preparar o item de retorno. Saki sentiu que algo estava errado. Uma poça de sangue no chão começou a ferver, e uma figura emergiu lentamente dela. Era um homem vestido com um uniforme de mordomo. Eles instintivamente presumiram que ele era o Rei Demônio. O título de Rei Demônio era reservado apenas para chefes de masmorra de classe S, os seres mais vis e perigosos de todos. No entanto, o homem à frente deles parecia quase ofendido com o rótulo.
Saki atacou. Kunan formou um dardo de gelo. Ele se preparou para fazê-lo chover sobre o inimigo enquanto Saki diminuía a distância. Na distância ideal, ela desferiu o corte luminoso. O homem bloqueou todos os ataques sem esforço, comentando que os jovens de hoje em dia não tinham modos. Ele acrescentou que eles também eram ignorantes. Mais figuras apareceram, criadas, uma elfa, uma Beastin e outros. Kunan foi arremessado para longe. Uma mulher com orelhas de elfo pontudas atacou com magia, comentando que alguns extras desnecessários haviam acompanhado seu alvo. De repente, este monstro apareceu na frente de Beza. A Beastin chutou Beza para o lado. Lotus congelou em choque. Antes que ele pudesse reagir, um homem usando um chapéu de mágico apareceu atrás dele. De repente, outro círculo mágico se formou no chão, e uma voz calma observou que não era hora para brincadeiras. Alguém saiu. Todos viram o verdadeiro rei demônio chegar. Sua presença por si só exercia uma pressão esmagadora. Yuki ficou chocado com a cena diante dele. O rei demônio liberou uma onda de energia aterrorizante e fixou seu olhar em Yuki. Os seus subordinados ajoelharam-se imediatamente. Eles alinharam-se diante dele em submissão absoluta. Kunan sabia-o. Estavam a momentos de serem aniquilados. Ele procurou desesperadamente por uma abertura, qualquer chance de sobrevivência. O ar estava sufocante de tensão. Yuki percebeu a mesma coisa, e recusou-se a deixar que acabasse assim. Ele rapidamente vasculhou a sua mochila. Ele sabia exatamente o que fazer. Ele tirou um item e pressionou o botão. Um círculo mágico apareceu. Ele iniciou a sequência de retorno. Quando a contagem decrescente começou em 5, ele deu um passo em frente. Ele deliberadamente chamou a atenção do Rei Demônio e declarou que seria o seu oponente. O Rei Demônio parecia intrigado. Lodige entrou em pânico. Se o Yuki desse mais um passo, estaria fora do alcance de retorno. Saki correu na sua direção, mas Kunan agarrou-a e correu para trás. Ele compreendeu o que o Yuki estava a fazer. A contagem decrescente chegou a 3. Kunan e Saki estavam agora longe do Yuki. Saki debatia-se, exigindo saber o que ele estava a fazer. Yuki olhou para trás e confirmou a distância. Tudo estava a correr de acordo com o plano. Por que Kunan compreendeu? O Homem-Fera avançou sobre o Yuki. O Rei Demônio perguntou-lhe o que ele estava a tramar. A contagem decrescente chegou a 2. Yuki sorriu e respondeu que era óbvio. Ele atirou o item mágico. A contagem decrescente caiu para 1. Todos susteram a respiração, à espera de ver o que aconteceria. Yuki declarou que derrotaria o Rei Demônio. Kunan apanhou o item e elogiou-o pela sua magnífica decisão. A contagem decrescente chegou a 0. O círculo mágico debaixo dos aventureiros brilhou intensamente. Saki gritou o nome do Yuki em desespero porque todos os outros seriam transportados, exceto ele. Yuki sentia-se em paz com a sua decisão enquanto Saki gritava. E assim, eles desapareceram. O Rei Demônio perguntou se essa era a sua maneira de o derrotar. Yuki respondeu confiantemente que sim. Ele tinha salvo todos aqueles aventureiros de alto escalão, ao contrário dele. Se eles voltassem vivos, certamente conquistariam a masmorra um dia. Ainda assim, ele sentia-se culpado por deixar Saki para trás. O Rei Demônio ficou impressionado por Yuki ter sacrificado a própria vida pelo futuro da humanidade. Ele comentou que tal loucura era verdadeiramente espetacular. Então ele ofereceu um acordo ao humano. Yuki não esperava isso e pediu-lhe para esclarecer. O Rei Demônio disse que ele tinha ouvido corretamente. Ele queria que Yuki se juntasse a eles e ajudasse a conquistar masmorras. Yuki ficou chocado. Monstros a limpar masmorras? Ele perguntou por que fariam tal coisa. O Rei Demônio explicou que a sua espécie estava constantemente exposta ao perigo por causa das conquistas humanas. Yuki respondeu que os humanos viviam sob a mesma ameaça. O Rei Demônio salientou que se os humanos simplesmente parassem de entrar nas masmorras, os monstros não teriam razão para se darem ao trabalho de os prejudicar. Aquela masmorra tinha sido classificada como Rank S desde o início. Foi considerada mortal mesmo durante a fase de investigação. Para evitar mais perdas, a própria masmorra precisava de ser fortalecida. E para fazer isso, teriam que conquistar outros bosses de masmorras e absorver o seu imenso poder mágico. Ele já não podia permitir que a tragédia sofrida pelos seus subordinados se repetisse. A palavra tragédia chamou a atenção do Yuki. Ele percebeu que o Rei Demônio não era tão diferente dele. Ele compreendeu que este plano exigiria o sacrifício de outras masmorras. O Rei Demônio admitiu abertamente. Ele até disse que estavam dispostos a cooperar com os humanos, se necessário. Tudo o que ele fazia era pelo bem dos seus subordinados. Era apenas natural. Yuki compreendia esse sentimento, fazer qualquer coisa pela família, mesmo que significasse morrer. Ele perguntou ao Rei Demônio se ele podia jurar que, uma vez que se tornasse mais forte, não mataria mais humanos, apenas os afastaria. O Rei Demônio respondeu que os monstros estavam ligados às suas masmorras.
Se eles se tornassem poderosos o suficiente para que os humanos não conseguissem mais lidar com eles, então os humanos acabariam por deixar de vir. Yuki hesitou. Podia ele realmente confiar nele? O rei demônio disse calmamente que, se o Yuki recusasse, ele simplesmente morreria, e inúmeros humanos morreriam com ele. Yuki sabia que um dia, Conan e os outros voltariam para conquistar esta masmorra. Mas se nada mudasse, as baixas apenas continuariam. Outra tragédia seguir-se-ia certamente. Ele pensou muito e demoradamente, e depois tomou a sua decisão. Ele ajudaria o rei demônio. Sem aviso, o rei demônio agarrou-lhe a mão. Yuki declarou firmemente que não estava a fazer isto pelo rei demônio. Ele estava a fazê-lo pela humanidade. O rei demônio ficou satisfeito com a sua resolução. A partir daquele momento, Yuki tornou-se colaborador deles. Yuki questionou-se se alguém como ele era verdadeiramente adequado. Afinal de contas, ele nem sequer tinha uma classe. Mas era exatamente por isso que ele o era. Domador de monstros era uma classe que apenas os sem profissão podiam escolher. Eles olharam para ele com olhos gananciosos, zombando que um lixo incompetente como ele seria perfeito para os monstros usarem. Mas Yuki não tinha intenção de os deixar fazer o que quisessem. Ele seria aquele a domá-los. O rei demônio explicou que para eles entrarem noutras masmorras, tinham de ser invocados. Para que isso acontecesse, precisavam de um colaborador que fosse um domador de monstros. A condição para se tornar um domador de monstros era ter o campo de profissão em branco. O segundo requisito era formar um contrato com um monstro, o que era essencial. Havia 3 maneiras de formar um contrato. Uma era lutar e derrotar o monstro. Outra era compreendê-lo e comunicar com ele. Yuki perguntou sobre a terceira opção. O rei demônio revelou que o terceiro método era a força. Ele liberou uma onda de energia que fez Yuki gritar de dor. Yuki reclamou que doía e exigiu saber o que ele tinha feito. Ele ficou chocado quando uma tela apareceu de repente. Através dela, o rei demônio podia ver tudo o que Yuki via. Isso fez Yuki perceber que suas ações estariam completamente expostas. O rei demônio havia se preparado para a possibilidade de traição, o que significava que Yuki não podia pedir ajuda. Ele teria que fazer isso sozinho. O rei demônio estalou os dedos, e um círculo mágico apareceu sob eles. Os preparativos para a conquista estavam completos. Era hora de enviar Yuki para a superfície. Yuki entrou em pânico. Ele ainda não tinha feito nada. O rei demônio instruiu a entrar em qualquer masmorra. No momento apropriado, ele deveria invocá-lo para resolver tudo. Mesmo assim, Yuki ainda não entendia o que contava como um momento apropriado. Ele tentou perguntar, mas antes que pudesse, já havia sido transportado para a entrada da masmorra onde os outros aventureiros estavam reunidos. Saki congelou em choque. Suas lágrimas pararam instantaneamente. Yuki acenou para ela sem jeito. Ela correu para a frente e o abraçou com força, chorando ainda mais. Perto dali, Bez olhou para Conan como se exigisse uma explicação, mas Conan só conseguiu balançar a cabeça. Ele também não tinha ideia. No dia seguinte, Yuki foi ao escritório da administração para pedir permissão para conquistar uma masmorra por conta própria. Ele não esperava encontrar resistência antes mesmo de entrar. A funcionária explicou a situação para ele. A atividade recente nas masmorras não estava mais focada em limpar seções. Em vez disso, a maioria dos aventureiros entrava nas masmorras puramente por dinheiro. Yuki sabia que isso se aplicava a quase todos, exceto os de rank S. Era por isso que os surtos de masmorras estavam aumentando, mas ele também sabia que a guilda nunca admitiria isso. Para evitar a estagnação causada por tal comportamento, medidas de segurança rigorosas e restrições de entrada foram impostas a todas as masmorras descobertas. A mulher mostrou-lhe um infográfico. Ela acrescentou que, além de progredir nas conquistas de masmorras, a classificação de contribuição de um aventureiro só poderia aumentar ganhando a confiança da guilda. Se ele não pudesse operar como parte de um grupo verificado, eles não poderiam confirmar sua contribuição. Por causa disso, a guilda não podia tolerar ações como entrar sozinho de repente sem formar um grupo. Yuki entendeu. Se alguém realmente pretendesse limpar uma masmorra, não haveria razão para ir sozinho. Aventureiros solo eram geralmente pessoas desesperadas em busca de dinheiro, esperando por um golpe de sorte. Ele explicou que estava solicitando uma masmorra de rank F e que seu objetivo era simplesmente subir de nível. A mulher assentiu em compreensão. Ela lhe designou uma masmorra de rank F, o Labirinto do Silêncio. Havia muito poucos relatos de monstros, tornando-a adequada para novatos. Ele foi guiado até lá, e a funcionária destrancou o portão. Ela lhe disse para ir em frente. Havia um botão de emergência que ele poderia pressionar se precisasse de ajuda. Yuki lembrou-se dela dizendo que a segurança era rigorosa, mas não parecia excessiva. Ainda assim, fazia sentido. Esta era uma masmorra negligenciada. De repente, o rei demônio perguntou o que era uma masmorra negligenciada. Yuki quase deu um pulo.
Ele não esperava que a voz falasse diretamente em sua cabeça. Ele perguntou se aquela era a habilidade do Rei Demônio. O Rei Demônio respondeu que, na verdade, era a habilidade de Yuki. A comunicação com monstros era básica para um domador de monstros. E Yuki não sabia disso. Era a primeira vez que ele usava uma habilidade. Era uma habilidade passiva. Conveniente, mas inquietante. Enquanto descia as escadas da masmorra, Yuki explicou que uma masmorra negligenciada era uma que carecia de gerenciamento, manutenção e conquista. Simplesmente havia masmorras demais para uma resposta adequada. Se uma masmorra fosse rica em recursos, os aventureiros se reuniriam nela para lucrar, e medidas adequadas seriam aplicadas. O Rei Demônio resumiu de forma simples. A masmorra havia sido abandonada pelos humanos. Ele esperava que os monstros lá dentro estivessem se reproduzindo pacificamente. Yuki acrescentou que se a reprodução de monstros excedesse os limites de uma masmorra, ela poderia entrar em colapso. Ele notou que havia muito poucos monstros lá dentro. Mas mesmo para uma masmorra fraca, algo parecia estranho. De repente, o chão tremeu enquanto alguém gritava para ele correr. Um homem e uma mulher passaram correndo por ele, fugindo aterrorizados, do chefe da masmorra. Yuki olhou chocado para o slime gigante atrás deles. O Rei Demônio entendeu imediatamente. Com poucos humanos entrando na masmorra, os monstros recorreram ao canibalismo. Era por isso que restavam tão poucos monstros, e por que aquela coisa havia crescido tanto. Yuki os guiou em direção a um beco, mas o slime estava alcançando-os rapidamente. Mesmo quando estavam perto, a mulher começou a perder a esperança. Sua força estava falhando. Ela tropeçou e foi pega. Seu corpo foi engolido, preso dentro do slime. Yuki perguntou ao Rei Demônio Lieber se ele poderia salvá-la assim que fosse invocado. Lieber respondeu que era impossível. A onda de choque da invocação por si só despedaçaria o slime junto com tudo mais que estivesse dentro dele. Isso não era bom. A mulher parecia estar se afogando dentro do slime. Yuki de repente teve uma ideia. Ele pulou diretamente para dentro do slime. O Rei Demônio se divertiu, como ele esperava, mesmo ao custo de seu próprio corpo. Yuki faria qualquer coisa para salvar alguém. Ele nadou através da massa viscosa em direção à mulher. Assim que a alcançou e a segurou, ele soube que era hora de invocar o Rei Demônio Liber. Uma violenta onda de energia irrompeu, e as mãos de Liber começaram a se manifestar. Liber permitiu que ele usasse seu poder. No meio da invocação, Yuki cuspiu sangue. Parecia que seu corpo estava sendo queimado de dentro para fora. Uma imagem holográfica de Lieber apareceu atrás dele e lhe disse para não fraquejar. Lieber tentou atravessar o círculo mágico. Ele o testou com um dedo. Ele não pôde deixar de se surpreender que isso era tudo que Yuki conseguia reunir, mesmo com força total. Era fraco, mas ainda suficiente para um inimigo deste nível. O poder se concentrou na ponta de seus dedos. Então Yuki lançou o alvorecer caótico. Um feixe devastador atingiu o inimigo e causou uma explosão massiva. Yuki percebeu quão aterrorizante era aquele poder. Não era nada menos que um desastre. Tudo à frente deles foi aniquilado. A mulher recuperou a consciência e tremeu, dizendo que era aterrorizante. O homem notou os ferimentos de Yuki. Sangue escorria dos olhos e da boca de Yuki. O homem insistiu para que ele saísse rápido, dizendo que parecia gravemente ferido. Só então Yuki percebeu quão mal estava sua condição. Sua visão ficou turva, e ele desabou de cara no chão. Alguns dias depois, dentro da masmorra do abismo sem fim, Yuki disse a Lieber que sua primeira subida de nível aconteceu enquanto ele estava inconsciente. Ele tinha recebido a notificação no hospital. Ele mencionou que tinha assustado os dois aventureiros, mas ainda assim eles o carregaram para fora e relataram tudo corretamente. Lieber perguntou por que ele parecia tão abatido e o convidou para um brinde em vez disso. Yuki não entendeu o porquê. Tudo o que ele tinha feito foi invocá-lo. Ele se sentiu desapontado ao perceber que invocar era a única coisa com que podia contribuir. Lieber apontou que Yuki não havia abandonado a vida à sua frente naquele momento. Em vez disso, ele agarrou uma possibilidade diferente sem hesitação. Lieber disse que gostava daquela força e lhe ofereceu uma taça de vinho. Yuki a aceitou e agradeceu pelo elogio. Lieber admitiu que o preocupava como Yuki quase morria toda vez que o invocava, então apresentou alguém que Yuki poderia invocar da próxima vez. O nome dela era Elvina, uma empregada morta-viva. Yuki notou quão calma e composta ela era. Ela brincou que se apaixonar por ela à primeira vista seria problemático. Afinal, ela não tinha pulso. Sua piada de morta-viva não foi muito bem recebida. Yuki se preocupou se ela ficaria bem. Lieber o tranquilizou dizendo que ela era mais forte que ele. Elvina disse que queria ser uma empregada acessível e com quem pudessem se identificar. Eles decidiram se concentrar em aumentar o nível de Yuki primeiro. Ele precisava ficar forte o suficiente para suportar a invocação de Lieber adequadamente. Logo, várias criaturas em chamas se aproximaram deles. Elvina simplesmente as socou.
Toda ameaça foi eliminada instantaneamente. Yuki percebeu o quão forte ela era. Eles estavam dentro de uma masmorra de nível E, o Covil dos Ardentes. Elvina corria em círculos ao redor dele, declarando orgulhosamente que era uma empregada capaz. Yuki se lembrou de uma criança do orfanato que costumava buscar atenção da mesma maneira. Ela sempre brincava com ele. A nostalgia não durou muito. Uma enxurrada de notificações de subida de nível apareceu, quase o enlouquecendo. Elvina ficou surpresa por ele achar irritante subir de nível. Ela se perguntou se aquilo era algum tipo de piada de gente viva. Eles chegaram a uma seção mais escura da masmorra. Yuki notou que conseguia manter a invocação de Elvina por muito mais tempo que a de Lieber. Ela explicou que Lieber era simplesmente especial demais. A mana necessária para invocá-lo era tão imensa que a invocação provavelmente foi interrompida no meio do caminho. Yuki sabia que era verdade. Ele só tinha conseguido invocar as pontas dos dedos de Lieber. Elvina concluiu que, em comparação, ela era uma pechicha. Alguém que a mana de Yuki poderia sustentar facilmente. Yuki respondeu que ela era confiável. Isso a fez corar. Yuki percebeu que invocar não era apenas sobre poder bruto. A eficiência também importava. Eles se depararam com uma porta selada. Yuki se perguntou como eles deveriam entrar. Elvina esticou os braços. Ela a socou. A porta se estilhaçou. Ela comentou casualmente que estava apenas batendo. Um guerreiro estava esperando do outro lado. Elvina avançou. O guerreiro empunhava uma espada flamejante. Mas Yuki notou algo estranho na chama. Ele atirou uma adaga. Ela desviou a lâmina pouco antes que pudesse atingir Elvina. Mesmo assim, um rastro de chama roçou sua bochecha, fazendo rachaduras se espalharem por sua pele. Yuki perguntou se ela estava bem. Ela perguntou quando ele havia notado as chamas de atributo sagrado. Ele respondeu que elas simplesmente pareciam diferentes do fogo por toda a masmorra. Elas se pareciam com a luz que Saki usava. Elvina explicou que chamas sagradas eram um inimigo natural dos mortos-vivos. Ela brincou que aquilo fazia seu coração disparar, embora seu coração já tivesse parado. Yuki disse a ela que não era hora para piadas e a incentivou a recuar. Mas o guerreiro ativou um santuário de círculo de fogo. Elvina percebeu que o chefe da masmorra era semelhante a Lieber. Ele não permitiria que eles escapassem. Yuki considerou invocar Lieber, mas Elvina o impediu. Com sua força atual, ele só conseguia invocá-la. Eles não tinham escolha a não ser enfrentá-lo juntos. Elvina comentou que era uma piada cruel, um domador de monstros na linha de frente em vez de seus monstros, mas esse era exatamente o plano de Yuki. Eles eram camaradas. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Agora ela estava totalmente comprometida em lutar ao lado dele. Yuki mostraria ao chefe da masmorra os resultados de seu crescimento. E se chegasse a esse ponto, ela o protegeria. Elvina e Yuki se prepararam para enfrentar o chefe da masmorra. Yuki esperava ganhar uma nova habilidade após subir de nível. Ele obteve o Olho da Verdade. Através dele, ele podia ler as habilidades do inimigo. Descrevia o fogo sagrado como uma chama que exercia eficácia absoluta contra seres de atributo sombrio. Elvina perguntou o que havia de errado. Quando Yuki olhou para ela, sua habilidade apareceu, feita de todo o vento. Aumentava todos os parâmetros por uma duração limitada. Ao mesmo tempo, o sistema o alertou de um ataque iminente do chefe da masmorra. Fogo em espiral veio em direção a eles. Yuki agarrou Elvina e a tirou do caminho. Ele disse a ela que agora podia ver os atributos e habilidades dos monstros, juntamente com seus níveis de perigo. Ela respondeu que essa era uma das habilidades básicas de um domador de monstros, olhos que revelam a verdade dos monstros. Ele ainda não conseguia ver tudo, mas era um bom começo. Eles se prepararam para o próximo ataque. Elvina se moveu rapidamente, desviando das chamas. Ela avançou direto para o chefe da masmorra. Agora ela podia atacar com confiança. Ela o chutou. Não houve reação. Yuki ficou atordoado. Elvina percebeu que seu ataque não tinha causado nenhum dano. Yuki explicou que tinha acabado de descobrir que o chefe da masmorra era, na verdade, um monstro de fogo. Elvina ficou pasma. Parecia óbvio à primeira vista. Ele esclareceu que pequenos monstros de fogo amorfos estavam se movendo dentro da armadura, mudando constantemente para evitar ataques. Era por isso que os chutes dela não estavam acertando. Ela não estava atingindo seus corpos verdadeiros. Yuki conseguia ver as letras e os indicadores se movendo lentamente. A estratégia deles estava decidida. Elvina o provocou, dizendo para ele não se deixar cativar por sua performance desta vez. Ele avisou que o chefe estava preparando um ataque. Ela precisava pular agora. Yuki começou a dar ordens. Abaixe-se. Recue para a direita. O próximo golpe vinha de baixo, depois mire no braço esquerdo, no ombro direito e, finalmente, na cabeça. O chefe da masmorra cambaleou, visivelmente desorientado. Yuki disse a ela para recuar por enquanto. Foi a primeira vez que o chefe mostrou uma reação clara,
mas mesmo assim, mal conseguiu desviar. Ele a instruiu a desviar para a direita. De repente, Yuki foi pego de surpresa e atingido. Felizmente, Elvina correu e o salvou, lembrando de cuidar de sua própria segurança também. Assim que alcançaram uma distância segura, Yuki se desculpou. Elvina então sugeriu que ele usasse a habilidade dela. Ele verificou a descrição dela. Ela explicou que um domador de monstros podia ativar a força-habilidade de um monstro contratado. Essa habilidade aumentaria seus atributos por apenas um breve instante. Yuki percebeu que, se a usasse, teriam que terminar a luta antes que o inimigo pudesse reagir. Só podia ser ativada uma vez, o que significava que o momento tinha que ser perfeito. Elvina agiu de forma fofa e disse que confiava nele para usá-la corretamente. Yuki decidiu encerrar a batalha no próximo confronto. Uma série de avisos de perigo piscou diante de seus olhos. Ele avisou de um ataque combinado iminente e disse para ela desviar para a direita. Depois disso, ela tinha que permanecer exatamente onde estava, e então deslizar para a esquerda. Uma rajada de chamas avançou em direção a Yuki. Ele foi atingido e derrubado, mas se forçou a levantar e disse a ela para não se preocupar com ele. Ele ordenou que ela saltasse para a esquerda, e então ativou feita de todo o vento. O chute de Elvina explodiu com poder, arremessando o chefe da masmorra no chão e abrindo uma fenda profunda nele. A batalha terminou. Yuki finalmente relaxou, aliviado por terem vencido. Elvina disse suavemente que a habilidade tinha exigido muito dela. Com essas palavras, ela se despediu dele. Yuki ficou atordoado. Ela desapareceu antes que ele pudesse sequer se levantar. Ele tentou invocá-la novamente, mas não houve resposta. Eventualmente, ele retornou ao coração da masmorra de Lieber. Lieber ficou aliviado ao vê-lo vivo. Ele perguntou onde Elvina estava. Ele disse que precisava falar com ela para não deixá-la para trás na próxima aventura. Lieberto guiou adiante. Se Yuki tivesse chegado um pouco mais tarde, não teria conseguido ver o rosto dela. Yuki congelou quando a viu descansando dentro de um caixão. Confuso, ele perguntou o que isso significava. Lieberto explicou que era assim que eles lamentavam seus mortos. Ele perguntou se era diferente de como os humanos faziam. Yuki não conseguia entender o que estava ouvindo. Então Lieberto explicou melhor. Elvina era uma empregada morta-viva. As habilidades de sua raça produziam um poder imenso ao custo de destruir seus próprios corpos. Yuki se lembrou que a habilidade tinha um limite de uso de 1. Agora ele entendia o que isso realmente significava. Ele não conseguia aceitar. Ele nunca quis que ela morresse. Ele só queria derrotar o inimigo. Lieber afirmou calmamente que, para proteger a masmorra, a vida dela foi um preço que valeu a pena. Ele acreditava que ela havia cumprido seu dever ao máximo. Ele admitiu que a responsabilidade, no final, era dele, o rei demônio. Mas Yuki não conseguia aceitar essa resposta. Ele se culpou por não pensar com cuidado, por seguir cegamente as sugestões dela e por ser fraco demais para lutar adequadamente sozinho. Mais uma vez, ele lamentou sua fraqueza. Yuki desabou em lágrimas. Lieber disse a ele que pretendia fortalecer Yuki. Yuki perguntou se havia algo que ele pudesse fazer, alguma habilidade que pudesse trazê-la de volta. Lieber respondeu que não havia nenhuma. Um domador de monstros usava monstros. Eles os consumiam. Eles não os consertavam. Yuki se recusou a aceitar isso. Então alguém chegou e disse a Lieber para não ser tão cruel. Era Mai. Ela disse que uma conclusão já havia sido alcançada sobre este assunto. Mas o garoto não havia sido incluído nessa decisão, então não estava realmente resolvido. Yuki a reconheceu como uma das executivas e ativou o olho da verdade. Ela se apresentou educadamente enquanto ele lia suas informações. Ela possuía atributos sagrados e demoníacos, a habilidade empregada em ordem e ressurreição de cadáver. Ele perdeu o fôlego. Ela sorriu e perguntou se ele queria saber como trazer Elvina de volta. Yuki sentiu uma onda de esperança quando ouviu que Elvina poderia ser trazida de volta à vida. Ele sabia que com a habilidade de Mei, era possível. Mei ficou surpresa por ele conseguir ver as habilidades dela. Por causa disso, não havia muita necessidade de explicação. Yuki esclareceu que tudo o que conseguia ver eram os efeitos da habilidade e o fato de que havia condições. Isso fazia sentido. Ele tinha acabado de despertar a habilidade, então era natural que seu entendimento fosse limitado. Ele pediu para Mei explicar corretamente. Mei se apresentou formalmente. Ela era responsável por supervisionar todos da masmorra, administrar os assuntos, cuidar de seus habitantes e fornecer suporte. A palavra suporte chamou a atenção de Yuki, então ela elaborou. Como os humanos invadiam constantemente a masmorra para matá-los, ela existia como um seguro. Mesmo que alguém morresse, ela poderia ressuscitá-los e impedir que a masmorra desmoronasse. No momento em que Yuki ouviu isso, ele exigiu que ela ressuscitasse Elvina imediatamente. Mei calmamente o lembrou que havia condições. Primeiro, a habilidade consumia uma quantidade enorme de magia. Era extremamente ineficiente.
Por exemplo, se ela matasse Yuki e depois o ressuscitasse, o custo seria igual à magia necessária para construir um andar inteiro da masmorra. Para um humano, só isso já era excessivo. Para Elvina, exigiria ainda mais. Ela explicou que usar a habilidade faria a masmorra encolher drasticamente. Yuki entendeu imediatamente. Uma masmorra menor seria muito mais fácil para os humanos conquistarem. Ela confirmou e acrescentou que até mesmo o executivo Shion se opôs fortemente. Encolher a masmorra só levaria a mais mortes. Yuki sugeriu acumular lentamente magia não utilizada ao longo do tempo. Com tempo suficiente, eles poderiam reunir o suficiente para uma única ressurreição. Mas isso também não funcionaria. A segunda condição exigia a magia restante do próprio indivíduo. A magia de Elvina ainda existia, mas se dissiparia completamente em no máximo 10 dias. Era por isso que eles precisavam adquirir magia de outra fonte com urgência. Mei confirmou sua conclusão. Essa foi a razão pela qual o enviaram para conquistar uma masmorra um pouco maior. Agora Yuki finalmente entendeu o verdadeiro propósito de conquistar masmorras. Ao roubar magia de outras masmorras, a habilidade de ressurreição de Mei poderia ser usada sem restrições. Esse era certamente um dos objetivos deles. No entanto, as masmorras que Yuki encontrou até agora não eram nem de perto suficientes. Yuki perguntou quanta magia era realmente necessária se até uma masmorra de rank F o exigia tanto. Mei admitiu que não entendia os sistemas de ranqueamento humanos, mas compartilhou que quando ela propôs mirar em uma masmorra realmente grande, todos os outros descartaram a ideia como suicídio. Eles não podiam arriscar expor o núcleo de seu plano crucial, a mesma coisa pela qual Elvina sacrificou sua vida para proteger, a um perigo mortal novamente. Yuki se ofereceu. Lieber imediatamente chamou isso de imprudente. Ele perguntou se Yuki tinha algum plano, já que tanto Yuki quanto quaisquer novos monstros provavelmente acabariam como Elvina. Yuki admitiu que ainda não tinha descoberto como conquistá-la ou ficar mais forte. Mas se este era o único caminho viável, ele não tinha escolha, não importava o que acontecesse. Ele sabia que essa era a razão pela qual Lieber tinha feito um contrato com ele em primeiro lugar. Lieber aceitou essa resposta. Ele estava prestes a recusar quando alguém pigarreou. O mordomo deu um passo à frente e se ofereceu para treinar Yuki. Yuki o reconheceu imediatamente. Era o homem com quem Saki havia lutado. Mai ficou satisfeita ao ver Viento apoiar o plano. Viento argumentou que com a força atual de Yuki, perigo e sacrifício eram inevitáveis. Não importava para onde ele fosse. Lieber entendeu. Ele confiou Yuki a Viento pelos próximos 7 dias. Ele ordenou que Yuki o seguisse. Yuki também depositou sua confiança nele. Mai observou que finalmente poderia relaxar, já que Viento era excepcionalmente forte, mas Lieber insistiu que ela os acompanhasse imediatamente. Considerando que Viento se opôs ao uso de humanos até o final, havia uma chance real de ele simplesmente matar Yuki. Mai reconheceu que era uma preocupação válida. Viento e Yuki entraram em um círculo mágico. Quando Yuki abriu os olhos, ficou chocado ao perceber que ainda estavam dentro da masmorra. Viento explicou que esta era outra faceta do poder do Rei Demônio. Cada executivo recebia um andar de masmorra pessoal para usar. Yuki foi o primeiro humano a ver o andar de um executivo. Viento disse a ele para considerar uma honra. Vendo a escala da masmorra e o número de andares que possuía, Yuki percebeu o quão o último recurso à ressurreição realmente era. Ele perguntou a Viento se o treinamento o ajudaria a subir de nível. Viento explicou que para os humanos, subir de nível significava corroer a magia de outros, monstros ou masmorras inteiras, e assimilá-lo em si mesmos. Em outras palavras, os aventureiros danificavam as masmorras simplesmente lutando dentro delas. Eles pegavam a magia para si. Yuki havia firmado um contrato com o Rei Demônio. Embora os executivos tivessem receptáculos diferentes, todos eles compartilhavam a magia da masmorra de Lieber. Por causa disso, subir de nível convencionalmente era impossível. Yuki percebeu que essa era outra razão pela qual Lieber o havia enviado para outras masmorras, apesar dos riscos. Ele perguntou a Viento como ele planejava treiná-lo. Viento jogou uma espada para ele. Yuki a pegou instintivamente e entendeu. Ele pretendia armá-lo adequadamente. Viento disse que havia inúmeras coisas para ensiná-lo, começando pelo fato de que Yuki não tinha nenhuma base. Ele queria que Yuki transformasse as técnicas que aprendesse em força real, porque Yuki não tinha poder, não tinha conhecimento e não tinha talento. Yuki mal teve tempo de processar isso antes que Viento o atacasse. Viento disse a ele que se quisesse recuperar Elvina, primeiro teria que construir uma base. Força, técnica, conhecimento, talento, tudo. Viento se moveu tão rápido que Yuki duvidou que pudesse acompanhá-lo. Viento disse a ele que se Yuki falhasse, o destino de tudo teria que ser confiado a outra pessoa desse calibre. Yuki sentiu uma intenção assassina, mas depois percebeu que não era bem isso. Viento esclareceu que não faria tal julgamento levianamente, pelo bem da masmorra e do Lord Lieber.
Yuki entendeu então. Para Viento, a morte de alguém como ele não importaria. Viento lhe deu uma condição: sobreviver por 3 horas. Para realmente dominar uma espada, nada superava estar à beira da morte. Suas lâminas colidiram. Yuki jurou suportar o próprio inferno para trazê-la de volta à vida. Yuki ativou seu olho demoníaco da verdade, revelando a habilidade de Viento, lâmina de pétala de sangue. Cada golpe era letal. A diferença entre eles era tão vasta que Yuki nem conseguia ver uma saída. Se ele não podia bloquear o ataque, então não tinha escolha a não ser se mover para algum lugar, um lugar de onde ele nem conseguia ver o perigo vindo. Viento perguntou se aquela era realmente a única habilidade que Yuki podia usar, e então ele atacou novamente. A lâmina arranhou o rosto de Yuki, deixando um corte superficial. Viento continuou seu ataque, mas Yuki conseguiu se esquivar de todos os golpes. Viento notou imediatamente e reconheceu que Yuki era pelo menos capaz de se esquivar. No entanto, os movimentos de Yuki estavam cheios de movimentos desnecessários. Era exatamente por isso, Viento apontou. Os contra-ataques de Yuki estavam sendo anulados com muita facilidade. Yuki estava completamente sobrecarregado. Viento percebeu que ele não conseguia nenhum momento para respirar. Pior ainda, o seu julgamento era lento. Se ele só pensasse no seu próximo movimento depois de ser bloqueado, não era diferente de pedir para ser morto. Viento saltou com a sua lâmina e atacou com força. Yuki mal conseguiu bloquear a tempo, com faíscas a explodir no impacto enquanto percebia o quão perigoso tinha sido o golpe. Yuki tentou pensar no seu próximo movimento. Ele balançou a sua arma e pressionou o ataque. Viento bloqueou-o calmamente, parando o golpe com o mínimo de esforço. Ele disse a Yuki que forçar uma ofensiva não mudaria nada. Então, Viento atirou-o para longe com um único golpe. Gotas de sangue salpicaram o chão. Mesmo assim, Yuki conseguiu cortar uma pequena parte do laço de cabelo de Viento. Viento reparou nisso. Os movimentos de Yuki tinham melhorado. Yuki disse que conseguia ver os movimentos de Viento, a forma como ele balançava a espada e a maneira mais eficiente de a bloquear. Então não se tratava apenas de estatísticas. Com os seus olhos, Yuki conseguia entender como um monstro movia o seu corpo. Viento ficou impressionado por Yuki não estar apenas a olhar cegamente, mas ainda não era suficiente. Para começar, os seus físicos eram diferentes. As suas habilidades com a espada eram diferentes. E, acima de tudo, a sua experiência estava a mundos de distância. Yuki sabia que estava numa situação terrível. Os seus braços e pernas estavam maltratados. Marcadores de perigo enchiam a sua visão. E Viento ainda não tinha usado mana. Isto não era nada mais do que pura esgrima. Yuki ainda esperava conseguir alcançá-lo. Viento achou impressionante que Yuki mantivesse um espírito tão inflexível depois de tudo aquilo. Ele perguntou-se se era simples imprudência ou algo mais, então decidiu testá-lo. Ele libertou um poder sinistro. Marcadores de perigo inundaram a visão de Yuki de uma só vez. Ele não conseguia ver nada. Se isto continuasse, ele morreria. Se ele não conseguisse ver através disso, não haveria futuro para ele. Yuki decidiu que já não precisava de informações de perigo. O que ele mais precisava era de informações sobre a habilidade de Viento. Ele tinha de mudar a sua perspectiva. Ele já estava praticamente morto de qualquer maneira. Ele não queria informações que apenas o ajudassem a sobreviver. Viento transformou o sangue em lâminas, desferindo cortes repetidos em direção ao seu alvo. Yuki concentrou-se nisso. Os seus ataques colidiram, libertando uma violenta onda de energia. A onda de choque projetou rochas e detritos em todas as direções. Viento ficou sem palavras. Um corte superficial apareceu na sua bochecha. Ele olhou para Yuki, que jazia inconsciente no chão. No final da batalha, o corpo de Yuki estava coberto de cortes. Algum tempo depois, Yuki acordou sobressaltado. Viento esperava por ele ao pé da cama. Ele disse a Yuki para o seguir imediatamente. Yuki estava ligeiramente desorientado. Ele lembrou-se de ter copiado a habilidade de Viento durante a luta. Ele perguntou o que tinha acontecido com as suas feridas. Viento respondeu que Mei as tinha curado. Como Yuki não tinha morrido, não foi preciso muita mana. No fundo, Viento não esperava que Yuki tentasse roubar a sua técnica num momento tão crítico. Isso só o deixou mais curioso sobre o que o esperava. Independentemente disso, o seu verdadeiro treino começaria agora. Primeiro, entraram numa sala cheia de monstros. Naturalmente, Yuki ficou assustado. O número de inimigos era alto, mas Viento acreditava que ele conseguiria lidar com isso facilmente. Yuki desembainhou a sua espada. Ele estava a começar a habituar-se à ideia da morte. De repente, Yuki estava confuso. Ele não conseguia entender por que lhe tinham atribuído a tarefa de servir chá a monstros. Além disso, ele estava vestido com um uniforme de mordomo. Viento explicou que um espadachim de topo não permite movimentos desperdiçados na sua conduta.
Postura, trabalho de pés e até os mais pequenos gestos tinham de ser perfeitamente otimizados. Era por isso que Yuki tinha de aprender a eliminar tudo o que era desnecessário. O trabalho de um mordomo não tolerava falhas, hesitações, nem o mais leve tremor na ponta dos dedos. Era preciso aprender a acomodar o corpo inteiro. Ao mesmo tempo, também era preciso aprender a usar o olho corretamente. As habilidades evoluíam dependendo de como eram usadas. Monstros de várias raças reuniram-se para a festa do chá. Yuki tinha de ler cada um deles com precisão, compreendendo o que desejavam. Yuki começou por observar e memorizar cada movimento que Viento fazia. Ele observou como Viento servia o chá e cumpria as suas tarefas. Não importava o que fizesse, Viento permanecia calmo e elegante, mesmo ao carregar uma pilha de pratos. Quando Yuki tentou fazer o mesmo, as suas mãos tremeram. Ele até deixou cair um prato, partindo no chão. Foi então que ele percebeu algo importante. Observar e aprender não era suficiente. Realizar as ações com o seu próprio corpo era muito mais difícil. Ele não conseguia acreditar no quão mal imitava Viento. Era algo que ele nunca tinha reparado durante a batalha. Essa percepção levou-o a entender que a simples imitação não funcionaria. Ele precisava de adicionar a sua própria interpretação. Ele começou a ponderar como comandar verdadeiramente o seu corpo inteiro. No dia seguinte, ele serviu um monstro intimidante. A criatura mostrou interesse em Yuki porque ele era o humano com quem Viento falava frequentemente, o que significava que ele devia ser forte. Yuki esclareceu que ainda estava no processo de se tornar mais forte. O monstro ofereceu-se para o pôr em forma e atacou-o. Como Yuki tinha pouca resistência, ele ativou o seu olho. Usando, ele seguiu os movimentos de Viento e dos monstros à sua volta. Ele testou o seu timing, e um soco acertou em cheio no maxilar do monstro. No quarto dia, ele serviu um monstro parecido com um lagarto. Usando seu olho, ele reparou que estava frio. Ele observou, previu e moveu-se em conformidade. Ele colocou um cobertor sobre o monstro parecido com um lagarto. Ele imediatamente gostou dele. Os monstros de lá eram incrivelmente diversos, nada parecidos com os humanos. Lentamente, Yuki começou a entender por que Viento havia escolhido esse tipo de treinamento. No sexto dia, seu convidado era um pequeno e fofo morcego. Ele estava com fome. Yuki o serviu com confiança, apenas para perceber que ele queria seu sangue. A habilidade do morcego era sugar sangue, permitindo-lhe consumir sangue como substituto de comida. No sétimo dia, Yuki demonstrou suas habilidades de servir chá para o próprio Viento. Ele perguntou como se saiu. Viento deduziu pontos pelo sabor e pela linguagem, mas sua conduta foi aprovada. Há dias, Yuki não fazia nada além de lutar e frequentar festas de chá, e de alguma forma, ele aguentou tudo. No final, algo finalmente fez sentido, mas Viento corrigiu. Ele disse que Yuki estava apenas alcançando o estágio final. Esse estágio era uma batalha com ele. Viento ativou a lâmina de pétala de sangue. Yuki imediatamente desembainhou sua espada. Viento ficou impressionado. Yuki agora podia ativar seu olho instantaneamente. Ele uma vez imitou a habilidade inconscientemente, mas agora a imitação não era mais suficiente. Se Yuki não a tornasse sua, ele morreria. Yuki não precisava que lhe dissessem isso. A morte era um resultado natural. Ele ativou seu olho, e a descrição da lâmina de pétala de sangue apareceu. A habilidade transformava sangue armazenado em lâminas, desferindo golpes repetidos no alvo. A defesa normal era impossível. Só podia ser neutralizada por um ataque do mesmo tipo. Desta vez, Yuki podia ver com muito mais detalhes. E agora, ele também sabia como usar seu corpo. Ele ativou a mesma habilidade, lâmina de pétala de sangue, e suas espadas se chocaram. Mas para seu choque, a espada de Yuki se estilhaçou. Um corte se abriu em seu abdômen, e o sangue jorrou. Viento estava desapontado. Ele se perguntou se Yuki havia falhado por um triz. O sangue formou uma poça no chão. Yuki sentiu arrependimento. Ele ainda não tinha salvado Alvina. Ele avisou Viento para não lhe impor limites. Caso contrário, eles teriam um problema. Ele usou o sangue no chão e ativou sua própria versão da lâmina de pétala de sangue. Ela transformava sangue armazenado em inúmeras lâminas finas, desencadeando uma tempestade de golpes. A defesa normal era impossível. Só podia ser neutralizada por um ataque do mesmo tipo. Viento ficou atordoado. Yuki havia reinventado a habilidade. Yuki se recusou a desistir após falhar uma vez. Em vez disso, ele escolheu vencer pelo volume, fazendo chover espadas forjadas em sangue sobre Viento. Então ele atacou com sua lâmina. Viento a bloqueou. Ele estava genuinamente impressionado. Yuki pediu sua opinião. Viento respondeu que Yuki não conseguiria usar essa habilidade em rápida sucessão. Yuki cambaleou. Ele havia chegado ao seu limite. Viento segurou antes que ele caísse. Nenhum deles notou que o celular de Yuki escorregou do bolso dele. Enquanto Viento o apoiava ao andar, ele disse a Yuki que ainda tinha muito mais a lhe ensinar.
Uma mensagem chegou. Saki o informou que havia encontrado o pedido de exploração de masmorra sobre o qual ele havia perguntado. Ela estava preocupada com ele. Mesmo sendo uma missão conjunta, ainda era uma masmorra de rank B e o chefe lá dentro era desconhecido. Yuki informou Lieber que entraria em uma masmorra de rank B. Lieber podia perceber que Yuki já havia ganhado uma quantidade considerável de poder. Viento comentou que, embora as maneiras de Yuki ainda fossem um pouco rudes, sua esgrima havia se tornado notavelmente mais refinada. Lieber estava curioso se um rank como Yuki poderia realmente entrar em uma masmorra de rank B. Yuki esclareceu que não iria concluí-la. Ele iria como assistente de pesquisa, o mesmo arranjo de quando conheceram. Foi então que perceberam que ele pretendia concluir a masmorra se a oportunidade surgisse. Eles perguntaram com quem ele planejava fazer um contrato. Todos ficaram surpresos com sua escolha. Depois disso, Yuki se dirigiu à guilda dos aventureiros. Saki o cumprimentou alegremente. Percebendo a espada em sua cintura, ela ficou curiosa e perguntou se ele havia aprendido a usar uma recentemente. Yuki se desculpou por fazer um pedido tão irracional desta vez. No entanto, Saki não se importou nem um pouco. Ela frequentemente recebia pedidos muito específicos como este. Na verdade, ter alguém que ela conhecia junto tornava as coisas mais fáceis para ela. De repente, um homem chamou por Saki. Ele estava acompanhado por outros dois. Eles apressaram para que pudessem ir para a masmorra. Quando notaram Yuki, perguntaram quem ele era. Yuki perguntou discretamente a Saki se eles eram membros do grupo. Ela balançou a cabeça negativamente. Ela explicou que não eram colaboradores que ela havia convidado. Em vez disso, eram voluntários que haviam aceitado o pedido da guilda. O objetivo deles era simples: subir de rank eficientemente, aceitando pedidos de baixo risco enquanto acompanhavam um rank S como ela. Como Yuki estava com Saki, eles assumiram que ele era rank A. Quando Saki lhes disse que ele era rank, um deles perguntou se isso era um problema. O homem riu, achando divertido que Yuki tivesse um rank inferior ao deles. Ele continuou, dizendo que um rank seria apenas um fardo. Alegando que estavam fazendo um favor a Saki, ele disse a ela para dispensar aquele perdedor e levar membros de rank B apropriados em vez disso. Saki o ignorou e mencionou que Yuki havia concluído 2 masmorras sozinho. Yuki deu uma resposta vaga, dizendo que foi mais ou menos isso. Os homens não acreditaram. Um rank concluindo uma masmorra sozinho era algo inédito. Normalmente, aventureiros subiam de rank através de investigações ou pedidos de entrega. A menos que alguém estivesse mirando no rank A ou superior, a conclusão de masmorras nem era tentada. O líder do grupo ficou irritado. Seu plano original era manipular Saki para concluir masmorras para que ele pudesse pegar carona em seu sucesso direto para o rank A. Se alguém realmente tivesse concluído masmorras sozinho, isso arruinaria suas chances de se destacar. Ele insistiu no assunto novamente, mas Saki já estava farta. Ela afirmou firmemente que ele foi contratado para ajudar numa investigação, não numa limpeza. Ela então explicou o alvo atual deles. A masmorra era estimada como sendo de rank B, conhecida como a Caverna do Desejo Recluso. Os ranks das masmorras eram determinados pelo chefe. Yuki perguntou como eles podiam estimar o nível de ameaça do chefe sem o ver. Saki explicou que era baseado na complexidade da masmorra. Quanto mais forte o chefe, maior e mais intrincado seria o primeiro andar. Chefes mais fortes também significavam mais andares até chegar a eles. Resumindo, o rank era determinado pelo tamanho do primeiro andar e pelo número de andares. De acordo com os registros, a masmorra era de pequena escala com caminhos estreitos. Com 22 andares, foi classificada como rank B. No entanto, não importava qual sala eles procurassem, não conseguiam encontrar o chefe. Eventualmente, o pedido de investigação foi passado para Saki, embora ela admitisse que não era particularmente boa neste tipo de trabalho. De repente, um monstro massivo semelhante a um verme emergiu. O homem de cabelo loiro apontou-o para o seu líder. Aquele líder detestável imediatamente gritou para eles não interferirem. Era sua presa. Ele partiu a criatura ao meio com seu machado. Agarrando uma metade do cadáver, ele gabou-se para Saki de que o tinha derrubado sem falhas. Saki sentiu-se em conflito. Subjugar monstros não fazia parte do pedido de investigação. Yuki podia perceber que ser um rank S vinha com as suas próprias dificuldades. Aquele mesmo homem, Gaido, virou-se para Yuki e zombou dele, exigindo que o rank fizesse algo pelo menos uma vez. Enquanto ele continuava a tagarelar, a parede atrás dele desabou de repente. Um monstro massivo semelhante a uma rocha emergiu. Era um golem. Saki e Yuki moveram-se ao mesmo tempo. Ela ativou o corte luminoso. Gaito congelou. Ele nem sequer a tinha visto mover-se. Saki disse-lhes que não precisava de apoio em combate. Ela só queria que eles se concentrassem em investigar e em manter-se vivos. Então Yuki pediu desculpa. Ele atingiu cuidadosamente o golem, certificando-se de não a atrapalhar.
Saki perguntou se ele tinha sincronizado seu ataque com o dela. Yuki respondeu que sim. Parecia robusto. Ela ficou atordoada. Mesmo que tenha sido só uma vez, o facto de ele conseguir acompanhar era impressionante, especialmente considerando que ele só tinha começado a aprender a usar a espada recentemente. O rosto dela corou ligeiramente. Foi muito mais do que ela esperava. Agora ela entendia por que a luta tinha sido tão fluida. Ela sorriu abertamente, agradeceu-lhe pela ajuda e elogiou-o por se ter saído bem. Como o golem tinha emergido diretamente da parede, Yuki não pôde deixar de pensar que as masmorras realmente não faziam sentido. Saki disse-lhe para deixar o combate com ela enquanto eles se concentravam em investigar. Gaito parecia descontente. Com as coisas a correr desta forma, ele ficou ainda mais determinado a encontrar a sala do chefe e a dar a sua contribuição. Mas, após 10 horas, eles ainda não tinham encontrado um único vestígio dela. Os 3 homens estavam exaustos. Saki procurou novamente, mas parecia não haver mais para onde ir para chegar ao próximo andar. Eles já tinham verificado se havia ramificações escondidas. Yuki colocou a mão contra a parede, curioso sobre o que havia para além dela. Gaito zombou dele, dando-lhe uma lição sobre a mecânica das masmorras. Uma masmorra era uma dimensão mágica isolada, explicou ele. Apenas parecia fazer parte do nosso mundo. Mesmo que se assemelhasse a uma caverna, não era uma. Gaito de repente avançou, projetando o joelho em direção a Yuki. Yuki ficou paralisado, mal reagindo enquanto o ataque se aproximava. Gaito avisou que tentar escavar as paredes da masmorra resultaria apenas em atingir uma camada de mana e ferir-se. Yuki respondeu calmamente que não lhe parecia. Gaito ficou confuso. Usando seu olho especial, Yuki revelou que a caverna inteira era feita do mesmo material que os golems que eles tinham estado a enfrentar. Saki compreendeu tudo. Ela disse a todos para recuarem e desferiu o corte luminoso. Um buraco abriu-se na parede e ela ordenou-lhes que entrassem. No momento em que entraram, foram recebidos por um golem massivo. A tensão era palpável, especialmente para Gaito. Saki percebeu a verdade. Eles não estavam dentro de uma masmorra. Eles estavam dentro de um golem que se estava a fazer passar por uma. Gaito perguntou qual era o objetivo disso. A resposta era óbvia, para falsificar o seu rank. Yuki perguntou se isso significava que eles tinham acabado de chegar ao verdadeiro primeiro andar. A escala pura do espaço deu-lhe uma pista. Parecia que se estava a sair para o exterior. Saki inicialmente pensou que era rank A, mas depois corrigiu-se. Estava prestes a tornar-se rank S. Eles reviram primeiro as informações. Só então eles confirmaram a verdade. Isto não era uma masmorra de rank B, mas sim uma masmorra super grande de rank A. O chão do deserto era feito de golems, camuflado como a masmorra. Yuki e Saki focaram a sua atenção em algo à distância, um castelo flutuante. Gaito notou que o golem massivo debaixo deles tinha parado de se mover. Saki explicou que provavelmente se tinha desligado para conservar mana depois de falhar o seu objetivo. Ele não entendeu o que ela queria dizer, então Saki elaborou. A masmorra provavelmente foi projetada para evitar uma conquista de rank S, alguém como ela. Essa constatação deixou-a cautelosa. Gaito ficou chocado. Ele sempre acreditou que os monstros não eram mais do que animais glorificados. Saki corrigiu-o. As masmorras não eram meros geradores de recursos. Originalmente, elas eram linhas da frente, construídas para repelir inimigos que ameaçavam a sociedade humana. Yuki já sabia disso. Ele estava ciente de que os monstros possuíam inteligência, estratégia e, em alguns casos, até emoções. Saki tratou a situação como uma bênção disfarçada. Eles descobriram-na antes que pudesse evoluir completamente para uma ameaça de rank S. Ela decidiu atacar antes que se escondesse. Com isso, ela declarou a investigação completa. A conquista iria começar. Ela disse aos outros para voltarem enquanto ainda podiam e reportarem à guilda. Felizmente, como este ainda era o primeiro andar, o portão estava bem ali. Mas Yuki não se podia dar ao luxo de sair. Ele disse que queria ficar. Saki olhou para ele e perguntou se ele tinha certeza. Vendo a sua expressão calma, Yuki perguntou se ela realmente queria que ele fosse junto. Ela respondeu que precisava de alguém que pudesse levar a informação do chefe de volta se as coisas corressem mal, e entre todos os presentes, ele era a melhor escolha. Ela agarrou-o pelo colarinho, olhou-o diretamente nos olhos e disse que ambos iriam para casa juntos. Yuki concordou. Mais do que tudo, ele não queria que mais ninguém morresse. Com isso, Saki levantou-o ao colo e partiu. Ela ativou a fórmula luminosa e avançou rapidamente. Num instante, Gaito já não os conseguia ver. Mesmo assim, ele recusou-se a simplesmente ir para casa. Um fragmento de cristal amarelo caiu no chão. Enquanto Saki acelerava em direção ao castelo flutuante, eles pegaram a rota mais curta possível, atravessando os andares. A mana ficou tão densa que parecia que tinham chegado ao covil mais profundo da masmorra. De repente, uma voz ecoou.
Expressava surpresa por humanos terem conseguido chegar a este lugar por conta própria. Uma figura cristalizada vermelha deu uma cambalhota no ar, brilhando intensamente. O seu corpo afiado, semelhante a uma joia, girava enquanto descia. Eles tinham encontrado o chefe da masmorra, um golem de joias, Carrot. Ela pretendia tornar-se o Lorde Demônio mais belo e sem esforço. Saki percebeu que Carrot tinha estado a acumular mana secretamente para esse propósito. Ela confirmou a sua suspeita. Pouco a pouco, Carrot tinha estado a polir a sua beleza. Sem aviso, Carrot ativou o cortador crítico Carrot e mirou em Yuki. Ao mesmo tempo, Yuki ativou o olho demoníaco da verdade. Ele desviou-se dos seus ataques contínuos e rápidos. Só isso impressionou a Carrot. Normalmente, a luta teria terminado ali mesmo. Os seus movimentos eram ofuscantemente rápidos. Um único golpe teria sido fatal. Mas, em comparação com Viento, ela parecia quase imóvel. Yuki não estava com medo. Ele contra-atacou os seus ataques com a sua espada. Carrot zombou dele, dizendo que era inútil. O seu corpo era muito mais duro do que os golems que eles tinham enfrentado antes. Yuki já sabia disso. O seu objetivo não era danificá-la. Era criar uma abertura. E nesse momento, Saki desferiu o talho luminoso. Carrot recuou em choque. Eles tinham-na arranhado. Saki reconheceu que Carrot era resistente, mas não inquebrável. Ela atirou-a contra a parede. Yuki não pôde deixar de pensar quão absurdas as habilidades de Rank S realmente eram. Carrot queixou-se que doía. Saki notou algo inquietante. O monstro não tinha perdido a compostura. Isso significava que havia mais. Ela avisou Yuki para não baixar a guarda. Ele acenou com a cabeça e perguntou o que viria a seguir. Saki continuou o ataque, encadeando golpes para desgastar a Carrot. Então, Carrot falou. Ela disse que tinha visto a fraqueza deles. Ela ativou a criação Carrot, colossal. Uma enorme quantidade de mana foi consumida, mas nada parecia acontecer. De repente, o rosto de Saki ficou pálido. Os golems lá fora, onde Gaido e os outros estavam, tinham se regenerado. O caminho para o portão estava selado. Carrot informou-os calmamente que se eles não salvassem aqueles homens, eles morreriam. Saki percebeu a verdade. Carrot tinha reunido materiais dos próprios golems. A situação tinha se tornado terrível. Se perdessem tempo a derrotar a Carrot, os outros morreriam, mas ela também não se podia dar ao luxo de desviar o olhar do chefe. Yuki disse-lhe para ir. Eles não podiam deixar a Carrot desacompanhada, então ele disse-o claramente. Ele iria derrotá-la. Saki confiou-lhe tudo. Antes de ela sair a correr, sorriu e disse-lhe que celebrariam juntos quando voltassem. Carrot riu-se. Ela achou divertido que alguém que nem sequer a conseguia arranhar ficasse para trás. Para ela, ele não passava de um peão sacrificial, mas Yuki corrigiu-a. Isto não era um sacrifício. Era confiança. Saki, Lieber, até mesmo Viento. Eles acreditavam nele. Essa crença era a razão pela qual ele estava ali agora, e era por isso. Ele iria corresponder. Carrot enrijeceu quando sentiu a sua mana aumentar. Ela não conseguia entender por que um humano possuía o poder de um monstro. Yuki declarou que, a partir daquele momento, ele lutaria como um domador de monstros. Ele avisou-a para se preparar para uma técnica de espada pertencente a um monstro muito mais forte do que ela. Carrot ficou genuinamente chocada quando a lâmina de Yuki a cortou. Ele tinha visto completamente através da sua habilidade. Ao ler os seus movimentos e o fluxo de poder, ele não desperdiçou nada. Cada movimento era preciso. Ela mudou imediatamente de técnica, ativando o Kurekut da Carrot. Ela estava confiante com a forma de que não haveria maneira de ele a parar. Ela iria aniquilá-lo. Yuki desafiou-a, atrevendo-se a ver se a sua espada ainda a conseguia alcançar. Ele parecia confiante, mas ela sentiu uma brecha e usou instantaneamente o talho. Ele usou a dureza dela contra ela mesma. Apanhou-a completamente de surpresa. Yuki atacou, cristais espalharam-se do corpo dela. Ela não conseguia acreditar. Ele tinha a danificado desde o início. Só agora é que ela compreendia verdadeiramente a força de um domador de monstros. O facto de ele se ter atrevido a danificar a sua carapaça enfureceu-a. De maneira nenhuma ela perdoaria um humano tão insignificante. Yuki sabia que não acabaria ali. Ela liberou mais poder, finalmente revelando sua verdadeira habilidade. A maldição de sua classe foi ativada, habilidade da Carrot, transformação. Ela se poliu, comprimiu, decorou. Seu corpo se transformou no golem mais duro, afiado e belo que se possa imaginar, o verdadeiro poder de uma masmorra mestre. Humanos foram selados dentro de cristais onde ela extraía mana. Ela planejava esmagá-lo até que ele não fosse nada mais que um grão de areia. Ele nem mesmo ganharia um lugar em sua coleção. O braço maciço de Carrot, como um martelo, desabou sobre Yuki. A confiança dela cresceu. Não havia como ele matá-la agora.
Yuki zombou da obsessão dela de tornar a si mesma e seus subordinados enormes, chamando-a de sem originalidade. Ela respondeu friamente que gemas são mais valiosas quanto maiores são. Yuki rebateu que a habilidade era o que realmente importava e quão belamente as gemas eram lapidadas. Ele ativou a lâmina da pétala de sangue. Carrot congelou quando viu. Ela não conseguia entender como um humano possuía uma habilidade tão semelhante à de um monstro. Ele disse a ela que era o seu próprio estilo. Espadas floresceram ao seu redor, aproximando-se de todas as direções. Sua barreira se estilhaçou. A lâmina cortava implacavelmente de todos os lados. Sangue jorrou enquanto seu corpo era despedaçado. Yuki finalmente relaxou. Ele tinha apostado no movimento, e valeu a pena. Sangue pingava de sua espada. Ele podia sentir o peso dela. De costas, Yuki não percebeu que Carrot ainda estava consciente. Ela não podia acreditar que, através de Savur Psychicon, sacrificou a maior parte de seu corpo como material descartável. Era uma habilidade absurdamente poderosa, mas o custo era enorme. Ela lançou um ataque surpresa, mas Yuki o desviou instantaneamente. Ele a avisou novamente. Ele conseguia ver através de seus movimentos. Ainda assim, ela notou algo importante. Ele estava se aproximando de seu limite. Mais uma vez, Yuki usou a lâmina da pétala de sangue, novamente em seu próprio estilo. Ela ficou confusa. Por que fazer isso de novo quando o corpo dele mal conseguia se mover? O próprio Yuki admitiu. Ele não conseguia mais se mover, então convocou ajuda. Um pequeno e adorável morcego apareceu. Ele sorriu para ele. Mais cedo, dentro da masmorra de Leber, eles já haviam entendido por que Yuki escolheu aquele monstro. Seu plano era simples, usar o sangue que ele havia armazenado. A habilidade do morcego era vampirismo, permitindo-lhe absorver sangue e convertê-lo em sustento. Era uma habilidade que exigia enormes quantidades de sangue. Se ambas as tentativas falhassem, Yuki estaria em perigo mortal. Yuki só podia contratar um monstro. Isso significava que o segundo golpe tinha que acertar. O primeiro ataque usou seu próprio sangue. Viento estava profundamente preocupado. Yuki ficaria à beira da morte. Mas esse era exatamente o ponto, usar a fraqueza para atrair o inimigo a baixar a guarda. Seu plano era explorar sua própria vulnerabilidade para se aproximar do vampiro mais forte, e era aí que o pequeno morcego fofo faria seu trabalho. Carrot finalmente percebeu. Este era seu objetivo desde o início. Quando a batalha terminou, Yuki se apresentou como Yuki, um domador de monstros que luta usando tudo, inimigos e aliados. Ele cortou Korata ao meio. Ela o chamou de monstro, seu corpo se estilhaçando em incontáveis fragmentos de gema. Yuki respondeu calmamente que era humano, um humano que havia firmado um contrato com o Rei Demônio. Agora que Yuki sentia o poder da masmorra, seus olhos ardiam como se estivessem em chamas. Ele sabia. Ele já havia se esforçado ao máximo. Nosso garoto então começou a absorver o mana de toda a masmorra em direção à sua marca e, após mais alguns momentos, estava à beira do colapso, então confiou tudo a Leber. Surpreendentemente, Saki chegou naquele exato momento e o segurou. Ela ficou chocada quando percebeu o que havia acontecido. Yuki havia derrotado Korat, sozinho. Ele estava anêmico demais para ficar de pé, então ela o apoiou como pôde. Enquanto isso, a mídia se reuniu em frente a um homem que estava prestes a fazer um anúncio. Ele falou sobre a masmorra de Rank A. Devido a um incidente especial, os grupos envolvidos seriam obrigados a se apresentar diretamente e explicar a situação. Repórteres tiravam fotos sem parar. Isso era notícia de primeira página garantida. Eles chamaram o nome da pessoa que mais contribuiu na masmorra. A masmorra falsa por si só já era uma grande notícia, mas uma conquista bem-sucedida além disso fez até mesmo um oficial endurecido de meia-idade admirar o aventureiro responsável. Saki foi chamada à frente. A multidão se animou no momento em que a viram. Como esperado, do relâmpago branco. As pessoas a adoravam. Um repórter perguntou sobre os perigos do colapso de uma masmorra. Outro repórter perguntou se um monstro inteligente havia aparecido. Ela mandou que se acalmassem antes de explicar calmamente o resumo da conquista. No fundo, ela sentia que era um grande incômodo, mas Yuki havia empurrado a tarefa para ela. No momento em que Yuki recebeu o documento com o esboço do relatório, ele entregou tudo a ela e desapareceu. Ela sugeriu que ele ficasse até seu tratamento terminar, mas ele já tinha ido embora. Isso a fez se perguntar que tipo de assunto poderia ser tão importante. Enquanto isso, Yuki correu direto para a masmorra de Lieberi. No momento em que chegou, perguntou como estava indo a ressurreição. Mei estava liberando uma onda de poder aterrorizante enquanto respondia que estava apenas finalizando a última etapa. Viento imediatamente disse a Yuki para parar de olhar. A mana por si só poderia queimar seus olhos. Yuki podia perceber. Apenas parado ali, ele sentiu uma pressão esmagadora sobre ele. Mei chamou Elvina e disse a ela que a hora do intervalo havia acabado oficialmente.
Ela avisou que ficar no submundo para sempre era algo que ela nunca perdoaria. Enquanto ela ativava a aprovação do além, as correntes de mana ao redor deles começaram a se mover. Depois disso, Elvina abriu os olhos. Yuki finalmente relaxou quando a viu de pé. Ela perguntou por que ele parecia tão aliviado, e então percebeu que devia ter morrido. Yuki disse a ela a verdade. Ela tinha voltado à vida. Ela já sabia que era por causa da ressurreição da chefe das empregadas, mas acreditava que sua morte tinha sido sem sentido, então o resultado a surpreendeu. Yuki deu um suspiro profundo e disse o quão feliz estava por ela ainda estar tão energética. Como ele tinha acabado de dizer aquilo para uma zumbi, ela perguntou se era para ser uma piada de morto-vivo. Ele imediatamente gritou que não era. Viento interrompeu a brincadeira deles e mandou que voltassem ao trabalho imediatamente. Ele ordenou que trocassem de roupa. Yuki suspirou e perguntou se o trabalho envolvia ser mordomo de novo. Elvina inclinou a cabeça e perguntou se ele já tinha trabalhado como um. Ele negou instantaneamente. Foi quando Mei trouxe as roupas deles. Yuki vestiu um terno que o deixou com uma aparência refinada, quase como um cavalheiro distinto. Ele se olhou, completamente confuso com a roupa. Viento revelou o motivo. Hoje, Yuki era a estrela. Os monstros na sala explodiram em comemoração. Eles estavam felizes por ele ter sobrevivido e ansiosos para finalmente conhecer o humano dos rumores. Alguns até disseram que ele os tinha salvado. Yuki estava completamente perplexo. Lieber explicou que a masmorra que Yuki conquistou continha uma quantidade enorme de poder mágico. Por causa disso, Mei conseguiu ressuscitar muito mais pessoas do que o esperado e, para ser sincera, ela estava exausta. Yuki finalmente percebeu que todos ali haviam sido ressuscitados. Lieber disse a ele que todos estavam curiosos sobre o humano responsável, então ele os reuniu. Os monstros nunca esperaram ser salvos por um humano, e essa percepção os encheu de alegria. Eles convidaram Yuki para beber com eles e contar sua história, mas Elvina o arrastou imediatamente. Ela declarou que era a primeira. Ela também estava confusa, especialmente porque ele aparentemente fez algo incrível. Enquanto era arrastado, Yuki clamou desesperadamente por ajuda a Lieber. Lieber apenas sorriu e disse que, por causa da escolha que Yuki fez naquela época, todos ali foram salvos. Ele o elogiou e disse para se acostumar com a forma como eles expressavam sua gratidão. Mas, no fundo, Yuki sabia que não tinha feito isso por eles. Elvina simplesmente se sobrepôs à garota do orfanato. Mesmo assim, ao ver os monstros interagindo, ele se lembrou de seus dias com as crianças no orfanato, e só isso fez apreciar o fato de tê-lo salvado. Um monstro-lobo de repente mencionou um rumor de que Yuki era o discípulo número 1 de Viento. Elvina gritou em choque sem pensar. Viento disse calmamente que ainda precisava ensinar o básico a Yuki, a chamada estrela da festa. Lieberto provocou, dizendo que ele devia gostar muito de Yuki para reclamar tanto. Ele até preparou roupas para ele. Viento retrucou que Lieberto era igual. No início, ele pensou que eles estavam usando Yuki, mas na realidade, Yuki os tinha usado. E ele entregou resultados muito além das expectativas. Lieberto olhou para Yuki com divertimento. Ele afirmou que Yuki era a chave para obter o mundo. Enquanto isso, Saki pediu ao repórter para repetir a pergunta. Um homem de cabelo prateado usando óculos de sol interrompeu e exigiu que trouxessem um homem logo. Ele se referia ao verdadeiro conquistador. Ele sabia que estavam escondendo alguém perigoso, e ele queria Yuki para si. Antes deste incidente, um homem estava sendo intimidado em um beco estreito. Perto dali, um celular caído de repente tocou notícias de uma coletiva de imprensa anunciando o caos. O homem entrou em pânico e gritou que não sabia de nada. Era Gaito. Seu rosto estava machucado enquanto ele gritava que foi Saki quem trouxe aquele cara. O homem de óculos de sol sob o céu noturno estalou a língua. Outro beco sem saída. Ele reclamou que havia muitos aventureiros de baixo nível, e isso estava se tornando enjoativo. De repente, Gaito se lembrou do nome de Yuki e o soltou. O homem de óculos de sol fez uma pausa. Ele se lembrou de ter visto um cartaz sobre Yuki. Gaito pensou que isso seria o suficiente para salvá-lo. Afinal, ele não tinha mais nada a ver com isso. Mas para o homem, lábios soltos eram perigosos. Ele disse a Gaito para culpar sua boca, ativou sua habilidade e o abateu. No dia seguinte, Yuki caminhava pela cidade segurando flores. Fazia um tempo que ele não estava cercado apenas por humanos. Ele estava dando uma pausa no treinamento e nas incursões em masmorras. Por hoje, ele decidiu não pensar em nada disso. Afinal, este era o dia em que ele conheceu todo mundo. Ele foi visitar o monumento, um memorial do grande colapso construído para o colapso massivo da masmorra que ocorreu anos atrás. Honrava aqueles que pereceram no grande colapso. Ele tinha muitas histórias que queria contar a eles, sobre se tornar um aventureiro, limpar masmorras, aprender esgrima. Então, alguém chamou sua atenção. Um homem com um moletom vermelho estava sentado no meio da estrada. No início,
Yuki pensou que fosse Saki, mas não, este homem estava esperando por ele. Era o cara dos óculos de sol. Seu nome era Zaper, um aventureiro de rank A no mesmo ramo. Yuki perguntou se eles já tinham se encontrado antes. Zaper respondeu que este era o primeiro encontro deles. Ele disse que veio para recrutá-lo. Yuki ficou surpreso e disse a ele que era apenas rank, nada impressionante. Zaper mencionou a incursão na masmorra falsa. Ele disse a Yuki para não esconder. Ele já sabia que Yuki estava envolvido. Yuki congelou. Ele se perguntou como Zaper sabia. Se seus poderes de monstro fossem expostos, seria ruim. Então ele disse que Saki merecia o crédito. Ele afirmou que apenas evacuou outros aventureiros, mas Zaper sabia que não era verdade. Ele disse que foi Yuki quem matou o chefe. Enquanto o Relâmpago Branco estava ocupado lidando com o Golem, ele acrescentou que Yuki tinha as habilidades para lidar com um chefe de rank A. Isso deixou Yuki desconfiado. Este homem sabia demais. Yuki negou, dizendo que apenas se escondeu e fugiu. Zaper não entendia por que Yuki estava tão desesperado para esconder isso, mas disse a ele para ouvir. Limpar masmorras não era como um trabalho normal. Ter um bando de capangas não formava um esquadrão de verdade. Para ganhar dinheiro de verdade, você precisava de armas excelentes. As de primeira linha. Yuki perguntou se Zaper estava falando dele. Zaper explicou que, não importa o quão fortes fossem as habilidades de trabalho de Yuki, as incursões solo em masmorras tinham limites. Uma equipe era diferente. Claro, sua parte poderia diminuir, mas o número de lugares onde ele poderia ganhar dinheiro dispararia. Então Zaper convidou Yuki para ganharem dinheiro juntos. Yuki agradeceu a oferta, mas recusou. O objetivo dele não era dinheiro. Zaper aceitou a rejeição. Ele admitiu que não era exatamente bom de papo, então não havia o que fazer. Ainda assim, ele planejava testá-lo de qualquer maneira. Então agora ele queria lutar. Yuki ficou chocado quando Zaper lançou o martelo de fogo. As chamas queimaram as flores que Yuki tinha trazido. Yuki ficou atordoado. Magia bem aqui na cidade. Zaper ficou impressionado que Yuki desviou. Isso só o fez querer Yuki ainda mais. Yuki gritou para ele parar, especialmente porque estavam em um lugar de descanso para os mortos. Ele se lembrou de que usar magia na superfície era ilegal. Mas para Zaper, rejeitar sua oferta era um crime muito maior. Ele ativou a prisão de pedra, contendo Yuki suas habilidades. Zaper comentou que Yuki parecia experiente em lutar contra monstros, mas completamente inexperiente em JVJ. Yuki tentou usar uma habilidade, mas Zaper tapou sua boca para impedi-lo. Então ele ativou a prisão de gelo, congelando a boca de Yuki. Zaper percebeu que Yuki não era nada como ele. Na verdade, ele era o seu oposto, alguém especializado em limpar masmorras. Era exatamente por isso que ele o queria. Ele empurrou Yuki para o chão. Ele disse que seguiria Yuki em todas as incursões e faria isso com ele repetidamente. Ele disse para Yuki chorar para a guilda ou chamar os ranks S se quisesse, mas Zaper era conhecido como matador de habilidades. Aventureiros não eram páreo para ele. Yuki o encarou. Zaper o deixou lá esperando uma resposta. E assim, ele desapareceu em um rastro de chamas. Enquanto isso, Lieber estava jogando xadrez calmamente quando sentiu alguém tentando roubar seu peão, e isso desagradou. Mei curou Yuki. Yuki planejou ficar lá por enquanto, caso Zaper tentasse invadir. Ele precisava pensar em uma contramedida. Viento perguntou por que ele não estava com sua espada. Yuki explicou que era seu dia de folga, e carregar uma arma na cidade atrairia problemas. No rank dele, o interrogatório seria um pesadelo. Mas mesmo que estivesse com sua arma, ele admitiu que ainda assim perderia. Ele não tinha ideia de como lidar com aquela magia. Lieber o lembrou de algo importante. Ele era um domador de monstros. Ele sugeriu usá-los. Monstros eram especialistas em magia. Então ele chamou alguém. Era Machinami Tekua, uma elfa. Ela disse que estava no meio de uma pesquisa. Ninguém entendia de magia melhor do que ela. Então Lieber disse a Yuki para aprender com a maga do abismo, mesmo que ela claramente não quisesse. Na masmorra de Lieber, no andar de Machinami Temura, Machinami disse a Yuki que nunca se deu bem com aquele velho. Yuki percebeu que nunca a tinha visto em nenhuma festa do chá ou bailes. Isso a irritou imediatamente. Ela disse que nunca iria a uma festa organizada por aquele morcego antigo. Ele estava sempre a importunando por tentar parecer jovem ou alguma bobagem do tipo quando ela ainda estava nos seus 30 e poucos anos. Yuki investigou cautelosamente. Ela esclareceu que era por volta de 1000, mais ou menos. Uma escala massiva o suficiente, se quer saber. Então ela casualmente revelou que tinha apenas 1499 anos. De repente, ela percebeu algo divertido. Se ela tornasse o discípulo de Viento mais forte, aquele velho odiaria com todas as forças.
Então seu discípulo fofo ficaria tão apegado a ela que Viento ficaria verde de inveja e, eventualmente, um amor proibido que transcendesse o vínculo mestre-discípulo floresceria. Yuki a interrompeu e disse que só queria aprender magia. Só isso já foi interessante o suficiente para ela concordar. Afinal, desenvolver magia exigia simulação. Ela o levou para a biblioteca. Yuki ficou chocado com seu tamanho imenso. Ele perguntou se todos aqueles livros eram sobre magia. Ela lhe disse que aquilo não era nem metade. A maioria dos andares dela era feita inteiramente de livros. Pela expressão no rosto dele, ela podia dizer que ele nem entendia o que era magia de verdade. Ela o chamou de discípulo número 1, em tom de brincadeira, e perguntou se estava certa. Então ela lhe fez uma pergunta simples. Qual a diferença entre magia e uma habilidade? Isso fez Yuki parar para refletir. Ela mesma respondeu. Habilidades eram capacidades individuais. Magia, por outro lado, era uma capacidade universal. Yuki não tinha a menor ideia do que ela queria dizer, então ela explicou que as habilidades eram amplamente categorizadas em 3 tipos. Primeiro, habilidades obtidas através da profissão de alguém. Segundo, habilidades que cada raça possuía naturalmente. Finalmente, habilidades nascidas da sublimação de uma técnica totalmente dominada. Cada uma delas era um movimento trapaceiro, algo alcançável apenas através do próprio corpo, técnica e talento. É por isso que a imitação era impossível. Mesmo que 2 habilidades parecessem idênticas, elas eram fundamentalmente diferentes em sua essência. Ela tentou refrescar sua memória, lembrando de que ele já havia experimentado isso em primeira mão. Yuki se lembrou de usar a lâmina da pétala de sangue. Então ele respondeu que entendia perfeitamente, o que significava que a magia devia ser o oposto. Ela sorriu e disse que ele estava certo. Não importa quem a usasse, se a mesma magia fosse lançada com a mesma mana e a mesma encantação, o resultado seria sempre idêntico. Uma lei universal, uma lei absoluta. Isso era magia. Yuki estava começando a ficar animado. Ela então fez sua segunda pergunta. Por que tantas pessoas não usam magia? Yuki supôs que poderia ser por causa de requisitos rígidos. Talvez consumisse quantidades massivas de mana. Mas a resposta real era muito mais simples. Era simplesmente difícil demais. Ele perguntou se era porque controlar mana era difícil. Ela balançou a cabeça e disse que até mesmo entoar era difícil. Magia de verdade exigia encantações tão longas quanto um livro inteiro, mesmo para feitiços básicos. Yuki disse que nunca tinha visto ninguém entoar por tanto tempo. Geralmente, as habilidades exigiam apenas algo como chamar fogo ou similar. Isso levou diretamente à sua terceira pergunta. Ela perguntou a ele se ele sabia como eles estavam cantando. Yuki pensou sobre isso, e então sugeriu que eles deviam estar usando algo para ajudá-los. Essa era a resposta correta. Ferramentas como cajados podiam substituir partes do encantamento. Círculos mágicos podiam ser gravados. Alguns cânticos podiam ser falados internamente, outros parcialmente omitidos. Yuki percebeu que poderia ser modificado. Ela acrescentou que essa era a beleza da magia. Quanto mais você aprendia, mais podia trapacear. Como exemplo, ela disse casualmente, chame martelo de fogo, e um martelo em chamas se formou em sua mão. Ela explicou a quebra de encantamento, o ato de completar o encantamento e a visualização inteiramente na mente antes de falar. Era uma técnica mágica fundamental. No entanto, o resultado variava dependendo de quão profundamente se entendia o encantamento original. Alguns o repetiam como texto, outros como imagens, sons ou combinações dos 3. Variava de pessoa para pessoa. Yuki finalmente entendeu por que feitiços que soavam iguais ainda podiam ser diferentes. Assim que ele entendeu, ela demonstrou o resultado. Ela invocou a invasão, combinado com o martelo de fogo. Yuki observava atentamente. Ela torceu as chamas em suas mãos, explicando que era possível preservar apenas partes do encantamento original enquanto preenchia a lacuna com a versão completa. Yuki finalmente entendeu o que a magia realmente era, e ele estava empolgado. Por enquanto, ele só precisava memorizar os encantamentos. Ela concordou, mas o avisou que a memorização mecânica era o seu limite. Um encantamento era essencialmente um comando para a magia. Se ele não soubesse qual frase emitia qual instrução, ele nunca modificaria feitiços ou criaria novos. Yuki percebeu que era como aprender uma nova língua, e ele nem era bom em inglês. Ela riu e o lembrou que os humanos não tinham tanto tempo quanto ela, então ele deveria ser grato. Com isso, ela ativou sua magia e invocou a biblioteca imersiva. Yuki só conseguia encarar. O espaço ao redor dele se transformou instantaneamente. Ela explicou que a magia permitia vivenciar o conteúdo de um livro diretamente. Eles estavam agora dentro do mundo de magia de fogo que até um slime pode entender, um livro que ela mesma escreveu. Se Yuki concluísse esta masmorra virtual, ele adquiriria seu conteúdo completamente. Yuki gostou dessa ideia, e ela se aproveitava de seus pontos fortes.
Foi quando ela jogou uma pilha de outros livros sobre ele. Ela disse a ele para ler todos os atributos principais e suas variações básicas. Yuki hesitou e perguntou se ela queria dizer concluir todos eles. Ela sorriu e disse, claro, e então o desafiou a não dizer que era impossível. Uma cobra enorme se lançou contra Yuki. Ele deu um sorriso de canto e a cortou em vários pedaços. Vendo sua reação, os olhos de Machinami brilharam. Yuki declarou com confiança que terminaria tudo em um piscar de olhos. 3 dias depois, no andar de Machinami Tekua na masmorra de Lieber, 2 tornados giravam de cada lado enquanto uma águia avançava. Ela rasgava o ar em alta velocidade, soltando um guincho agudo. Yuki se esforçava para entoar um encantamento para interferir no atributo do vento. O ambiente em si era muito violento. Ele foi jogado longe, mas continuou a cantar com os dentes cerrados. Machinami então lançou captura de ar, e uma mão enorme de ar comprimido pegou pouco antes de ele se espatifar no chão. Machinami comentou calmamente que o discípulo número 1 realmente não tinha talento. Deitado no chão, Yuki admitiu que finalmente entendia por que os aventureiros não entoavam feitiços em combate. Em batalhas reais, a brecha era simplesmente grande demais. Ela lhe disse que a magia nunca foi originalmente destinada ao combate. Era para enganar o mundo e reescrevê-lo como o usuário desejasse. Yuki listou os elementos em voz alta. Fogo, terra, água, gelo, raio. Todo feitiço deveria ter sido poderoso. Ele lançou flecha de pedra. O projétil voou e depois caiu inutilmente. Seus olhos se arregalaram enquanto ele reclamava de quão ridículo era. Ele percebeu que as quebras de encantamento perdiam poder demais. Assim como Machinami disse, uma vez que os passos eram pulados, as diferenças individuais se tornavam dolorosamente óbvias. Um cântico era uma frase de comando que reescrevia o mundo através da mana. Quando partes eram omitidas, o próprio comando se tornava vago. Ela notou sua maior falha. Ele era péssimo em preencher as lacunas com a imaginação. Não importava o elemento, assim que ele usava a quebra de encantamento, o resultado era quase zero. E se ele adicionasse mais cânticos para restaurar o poder, ele nunca conseguiria acompanhar o Zaper. Ele não conseguiria reagir a tempo à magia de Zaper. Enquanto isso, Zaper sempre poderia contra-atacá-lo com magia que tivesse uma vantagem elemental. Ela lhe disse que era algo que ele encontraria constantemente. Por exemplo, terra não conseguia atravessar o vento, e ele nem mesmo tinha aprendido todos os atributos ainda. Mesmo assim, ela lhe deu esperança. O próximo atributo, vento, poderia ser sua especialidade. Ela fez a mão de ar levar Yuki embora. Yuki voltou a treinar, esperançoso de que finalmente encontraria um elemento em que era bom. Mas ele não podia deixar de se perguntar, será que Zaper tinha algum atributo ruim? Enquanto isso, vários aventureiros haviam montado acampamento nas profundezas das montanhas. Zaper ficou surpreso quando soube que Yuki havia entrado em uma masmorra de rank S. Um de seus homens relatou que procuraram por toda parte, apenas para perceber que Yuki havia entrado direto naquela masmorra. Zaper se lembrava claramente, aquela que forçou até mesmo 2 grupos de rank S a recuarem. Ele achou divertido. Era um lugar que aventureiros comuns não conseguiam nem se aproximar. Eles perguntaram o que deveriam fazer. Zaper respondeu que não importava, porque eles também iriam entrar. O homem entrou em pânico e se recusou. Eles ainda não tinham terminado de eliminar os monstros. Mais importante, era perigoso. Zaper concordou. Era perigoso. Uma boca enorme, alinhada com dentes afiados, apareceu de repente acima deles, suspensa no ar e fazendo as 2 figuras abaixo parecerem pequenas. Eles ficaram chocados. Um verme gigante havia aparecido. Ele se lançou em direção a Zaper, pronto para engoli-lo por inteiro. Zaper nem sequer vacilou. Ele lançou lança de água, presa de gelo, lança de pedra, flecha de raio, machado da tempestade, martelo de fogo, múltiplos elementos irrompendo de uma só vez e avançando contra o verme. Ele havia matado demais de novo. Ele não esperava muito em termos de materiais. O homem ao lado dele ficou paralisado de choque. Vendo Zaper entoar feitiços de todos os atributos, não importava quantas vezes ele visse, ainda era inacreditável. Agora ele realmente entendia o poder de um mago de rank A de primeira classe. Zaper disse que as masmorras de rank S eram perigosas. Era exatamente por isso que eles precisavam alcançá-lo antes que Yuki fosse tão fundo que não pudessem tocá-lo. O homem apontou o dano causado pelo monstro. Vários membros do grupo deles morreram. Para Zaper, eles não eram nada mais do que ranks B substituíveis, e se acabassem, ele sempre poderia recrutar mais. O homem protestou, dizendo que era cruel, especialmente quando Zaper poderia tê-lo salvado com magia, mas Zaper se recusou a desperdiçar mana preciosa com pessoas como aquelas. Ele bateu o pé e declarou que se fosse usar mana, seria para capturar Yuki, o especial. Enquanto isso, Machinami chamou o discípulo número 1 com uma expressão entediada. Yuki estava estirado no chão,
parecendo que sua alma havia deixado seu corpo. Ela disse a ele sem rodeios que ele não tinha absolutamente nenhum talento para ser especial. Ele pensou que a magia deveria ser universal, mas no final, não conseguiu realizar a quebra de encantamento nem uma vez. Foi a primeira vez que ela viu alguém falhar tão completamente, mesmo com um cântico parcial. Se os atributos principais eram sem esperança, então os menores ofereciam ainda menos promessa, como o de inseto. Yuki havia adquirido conhecimento, mas não esperava que seu talento fosse tão ruim. Tudo o que ele podia fazer agora era trabalhar com o que tinha. Ela disse a ele para não agir como se entendesse de magia. Yuki tentou dizer algo. Foi quando ela revelou a verdade. O treinamento dele ainda nem havia chegado ao primeiro estágio. Eles nem tinham começado a aquecer. Ela declarou alegremente que a magia existia para que qualquer um pudesse reescrever o mundo, para esmagar a insatisfação, a injustiça, até mesmo o próprio senso comum. Era por isso que ela nunca permitiria palavras como ceder ou desistir. Yuki perguntou como ele deveria fazer isso. Ela disse que era simples. Ele já a tinha visto fazer algo semelhante contra aquele velho. Tudo o que ele tinha que fazer era criar uma magia totalmente nova que só ele pudesse usar. Matsunami sugeriu que Yuki aplicasse essa teoria diretamente à magia. O que ele tinha aprendido até agora era mais do que suficiente. No nível atual dele, ele já poderia ensinar iniciantes. Yuki ficou chocado com a descoberta. Mesmo que ele fosse ruim em usar feitiços existentes, ele poderia simplesmente criar um no qual fosse bom. Era exatamente isso que Makinami queria dizer. Em vez de depender de longos encantamentos, ele manipularia o mana diretamente através da emoção para remodelar o mundo, e depois adicionaria encantamentos se necessário. Para a magia de combate, a prática era tudo. A partir de agora, ele treinaria diretamente sob as ordens dela. Enquanto ela falava, de repente virou a cabeça para o lado, fazendo Yuki perguntar o que estava errado. Ela ativou o Aquavision e viu Zapper liberando uma onda de fogo no primeiro andar da masmorra. Zapper estava procurando por Yuki. Para ampliar a busca, ele ativou o Wind Search. Makanami mostrou a cena a Yuki através de uma esfera de água flutuante. Yuki ficou chocado. Zapper já estava aqui. Parecia que Zapper o tinha seguido. Para Makanami, esta era a oportunidade perfeita. Ela queria que Yuki lidasse com ele usando apenas magia, sem invocações. Com isso, ela ativou o Shrine Drive. Era o mesmo feitiço que havia teleportado Yuki e seu grupo quando ele entrou na masmorra pela primeira vez. Agora ele entendia. Era magia de teletransporte. Yuki se perguntou se Lieber havia escolhido o andar de Makinami Takura especificamente porque ela podia controlar algo assim. Zapper foi teleportado para a mesma área. No momento em que Zapper viu Yuki, ele presumiu que Yuki estava escondendo sua verdadeira força. Ele exigiu uma resposta. Yuki foi pego de surpresa. Zapper atacou imediatamente com uma lança de água. Yuki se esquivou e desembainhou sua espada. Zapper disse que não havia necessidade de explicações. Ele já conseguia ver a verdade escrita no rosto zangado de Yuki. Ele tentou prender Yuki com a prisão de pedra. Yuki cortou a pedra em linha reta. Zapper comentou que Yuki tinha o dom de um espadachim. Ele também notou que Yuki não se encolheu quando o feitiço apareceu. Mas Zapper ativou a prisão de lama. Yuki ficou chocado. Zapper pulou o processo de gerar lama combinando água e terra. Era muito mais rápido do que o cântico. Yuki começou seu próprio encantamento. Zapper riu. Tentar parar a magia dele era inútil. Ele era mais rápido. Ele liberou o martelo de vento. Yuki recebeu o golpe de frente. Zapper percebeu que Yuki ainda dependia de encantamentos, mas suas habilidades mágicas ainda não estavam à altura. Yuki sabia que não podia vencer uma batalha de encantamentos, então decidiu criar um novo feitiço. Apenas pelos olhos de Yuki, Zapper pôde perceber. Ele estava tramando algo. Magia era um milagre. Era o ato de reescrever o mundo quando o mana respondia à vontade de uma pessoa. Era por isso que o cântico e as explicações existiam. Quando um conjurador entendia completamente o princípio, ele podia remover o desperdício e, eventualmente, o próprio cântico. Yuki sentiu o alarme soando. Enquanto ele diminuía a distância, ele exibia um sorriso arrepiante. Zapper percebeu tarde demais. Yuki estava planejando um ataque elétrico. Yuki foi arremessado para longe. Ele entendia algo claramente agora. Havia formas de magia nas quais ele não era bom porque os milagres nunca o responderam. Não importava o quanto ele rezasse, todos desapareceram. Nenhum deles voltou. Uma força massiva surgiu em sua direção, distorcendo o ar. Yuki se preparou enquanto o inimigo avançava diretamente. O ataque detonou. Pilares de pedra se estilhaçaram, com destroços se espalhando por toda a parte. Zapper tinha certeza de que havia desferido o golpe final. Seus olhos se arregalaram. Não havia ninguém lá. Yuki acreditava que milagres não existiam. Não existia esse tipo de magia. Ele mesmo admitiu. Ele não entendia nada de magia. De repente, ele ouviu Machinami chamando seu nome. Confuso,
Ele perguntou de onde vinha a voz dela. Ela lhe disse claramente, era magia, a magia dela. Yuki disse que estava com dificuldades. Ela ofereceu um conselho. Ela lhe disse que, em termos de conhecimento, ele já era um mago de primeira classe. Isso significava que ele podia alterar qualquer coisa. O que lhe faltava era decidir que magia ele queria. Ela explicou que sempre que usava magia, seu pensamento era simples. Não seria divertido se uma magia como esta existisse? Ele precisava derramar essa emoção diretamente na mana. Yuki conhecia bem as suas emoções, e a emoção que sentia em relação à magia era raiva. No momento em que ele aceitou isso, o pilar atrás do qual se escondia explodiu. O campo de batalha mergulhou no caos neste mundo injusto. Quanto mais zangado você estivesse, mais forte se tornaria. Zapper encontrou-o novamente e percebeu que Yuki não tinha intenção de desistir. Yuki encarou-o de frente e estendeu a mão. Ele ia usar magia sem encantamento. Zapper espelhou a sua postura. Zapper invocou uma tempestade de fogo, confiante de que nenhuma magia poderia superar a sua. As chamas roçaram no braço de Yuki. Zapper pensou que o tinha apanhado. Então Yuki falou. Yuki demonstrou um caminho completamente oposto ao dos seus professores. Não havia lições para isto. Mas Machinami achou que era uma magia linda. Yuki havia criado um escudo do vácuo. Yuki decidiu ensinar a Zapper um novo tipo de magia, uma magia que rejeitava toda a magia. Essa era a sua magia. Yuki implantou um escudo do vácuo. Negava toda a magia. Ele estava determinado a não deixar Zapper usar magia, nem uma única vez. Zapper não conseguia entender por que os seus feitiços estavam a ser cancelados tão de repente. Num momento eles respondiam, depois era como se o próprio mundo o ignorasse. Agora ele abandonou a ideia de arrastar Yuki para o seu grupo. Esse pensamento desapareceu. Em vez disso, decidiu que o mataria ali mesmo. Ele lançou um dardo de relâmpago. Yuki aparou. A seguir veio o chicote de água. Bateu no escudo, e uma fenda espalhou-se por ele. Yuki percebeu imediatamente. A sua defesa estava a chegar ao limite. Enquanto isso, Zapper notou algo estranho, até mesmo aterrorizante. O escudo não estava a bloquear um único elemento. Estava a anular todos os atributos, e ele sentiu uma sensação estranha que o fez perceber que a própria magia estava a sofrer interferência, como se a vontade destinada a guiar a mana estivesse a ser rejeitada. Machinami observava da sua vassoura flutuante. Ela viu que Zapper já tinha percebido. Ela reconheceu-o em silêncio. Ele era razoavelmente habilidoso. A magia original transmite a vontade à mana para alterar o mundo. O vácuo era o oposto. Através da mana dentro do corpo, comandava a mana exterior a não mudar. Se tivesse que lhe dar um nome, chamar-lhe-ia o atributo do vácuo, magia criada unicamente pelo discípulo número 1, nascida do seu ódio pela própria magia. Zapper sabia que se a alteração mágica excedesse um certo nível, ele poderia rompê-la apenas pelo volume. Então ele libertou vários elementos de uma só vez. Yuki concordou. Se ele apenas se defendesse, seria impossível vencer. Então ele combinou e formou um sabre do vácuo, e depois cortou através dele. Zapper ficou estupefato. Yuki destruiu apenas as partes mais perigosas. Ele apagou o ataque com consumo mínimo. Machinami sentiu-se orgulhosa. Yuki só podia usar um atributo, mas a sua compreensão era de primeira classe, embora ela ainda odiasse a esgrima do velho. Com essa habilidade, Yuki estava confiante de que poderia alcançar Zapper. Zapper ergueu freneticamente uma parede de gelo e uma parede de vento, mas Yuki apagou o vento. E quanto ao gelo, ele simplesmente o cortou em pedaços. Zapper estava em apuros. A sua magia mal funcionava, e o reforço físico era bloqueado pela espada. Ele invocou uma onda de fogo. Num instante, Yuki ergueu o seu escudo do vácuo novamente para se defender. Zapper começou a preocupar-se. Nesse ritmo, a sua mana acabaria primeiro. Ele pensou desesperadamente em que feitiço poderia funcionar, o que poderia romper, e foi aí que Yuki encontrou uma abertura. Ele libertou a sua lâmina de pétalas de sangue ao seu próprio estilo. Os olhos de Zapper arregalaram-se. Ele soube imediatamente. A sua defesa não aguentaria. Yuki pressionou o ataque. Zapper resistiu e lançou magia de vento. Era um martelo de ar, e deixou Yuki momentaneamente atordoado. Ele nunca esperou que Zapper o lançasse sobre si mesmo apenas para se esquivar. Não havia o que fazer. Zapper decidiu deixá-lo escapar desta vez, mas avisou-o que não haveria próxima vez. Ele disse que encontraria uma forma de derrotar essa magia. Então ele chamou Vindin e voou para longe. Yuki ficou atordoado com a calma com que ele recuou, mas compreendeu. Se Zapper ficasse, não sobreviveria como aventureiro. Machinami gritou em seu ouvido, furiosa por ele o ter deixado escapar. Se Zapper escapasse, aquele velho decrépito certamente zombaria deles. Ela já conseguia imaginar a cara presunçosa dele. Yuki admitiu que tinha um movimento reservado para emergências. Ele olhou para a ligadura na sua mão e perguntou se podia removê-la. Então ele agarrou a sua espada.
Enquanto isso, enquanto fugias, Aper queixava-se de como se sentia mal e planeava o que fazer quando regressasse. Mas a meio do voo, ele sentiu algo. Mana. Yuki lançou um encantamento completo, e uma energia sinistra inundou toda a área. Zaper não conseguia acreditar. Um encantamento completo exigia uma quantidade enorme de tempo. Não havia como Yuki conseguir lançar um tão rápido. No entanto, não importava como ele olhasse, a mana vinha da posição de Yuki. Ele imediatamente criou distância e lançou um impulso de vento. Makanami se perguntou o que ele estava planejando, especialmente porque ele chegou a usar uma invocação. Mei apareceu e invocou a Mãe do Caos, onde todos nascem e para onde todos devem retornar. Ela calmamente começou seu encantamento. Yuki e Makanami observaram enquanto o poder girava violentamente ao redor dela. Yuki explicou que, caso a nova magia não ficasse pronta a tempo, ele havia ensinado o feitiço a Mei por telepatia de antemão e a fez entoá-lo. A magia era versátil. Qualquer um poderia usá-la se completasse um encantamento completo. Mei terminou o encantamento e comentou casualmente que Yuki era rude com suas empregadas. Yuki pensava como um verdadeiro domador de monstros. Ele fez seus companheiros fazerem o que ele não conseguia. Mai era uma morta-viva, então a exaustão não importava. Ela lançou uma flecha sombria. Zaper entrou em pânico. Ele não teve escolha a não ser desviá-la, então lançou um escudo sagrado. Foi perfurado no lado superior esquerdo e rachou instantaneamente. As rachaduras se espalharam rapidamente. Então ele notou algo sobre a flecha. Era uma flecha do vazio. Assim como Yuki prometeu, a magia nunca mais aconteceria para ele. Zaper foi arremessado para trás enquanto uma onda massiva de energia roxa subia. Os redemoinhos violentos engoliram tudo, forçando um grito dele. Enquanto era consumido por aquilo, ele lançou maldições a Yuki. Machinami admirou o resultado. O poder e a precisão foram perfeitos. Ela elogiou Yuki. Ele era bom em ensinar magia. Yuki sorriu e respondeu que era porque ele tinha uma boa mestra. Apenas os óculos de sol de Zaper restaram. Enquanto isso, na entrada da superfície da masmorra Lieber, vários homens armados em uniformes brancos de assassino tomaram posição. O capitão deles ainda estava limpando outra masmorra em outro lugar. Eles acreditavam que poderiam controlar a situação sozinhos. O único que eles temiam era Zaper. O esquadrão de execução avançou para capturar tanto Zaper quanto Yuki. Poucos minutos depois, Yuki saiu da masmorra com Zaper pendurado em suas costas. Atravessar uma masmorra carregando outra pessoa sozinho era exaustivo, e isso era visível. Ele planejava entregar Zaper para a guilda. Mas antes que ele pudesse dar mais do que alguns passos, homens armados o pararam. Eles apontaram suas armas para ele, claramente com a intenção de levá-lo sob custódia imediatamente. Vendo seus uniformes totalmente brancos, Yuki os reconheceu na hora. O grupo de combate especializado em ordem pública da guilda, o esquadrão de execução. Ele pensou que o momento era perfeito, já que ia entregar Zaper de qualquer maneira, mas no momento em que deu um passo à frente, gelo bloqueou seu caminho. Uma mulher de cabelo curto em um uniforme branco ordenou que ele parasse. Ela era Nanau, uma maga de rank B do esquadrão de execução. Yuki não conseguia entender por que ele também estava sendo tratado como um criminoso. Dugo, um monge de rank A do esquadrão de execução, explicou que vários relatórios haviam sido registrados contra Yuki por outros aventureiros. Eles acreditavam que Yuki era membro do grupo de Zaper, e em nome da manutenção da ordem pública, o esquadrão de execução pretendia deter ambos. Yuki tentou explicar que ele era vítima. De repente, Zaper ativou a explosão de fogo. O esquadrão de execução recuou instintivamente, momentaneamente distraído pelas chamas. Yuki reagiu instantaneamente, formando um sabre do vazio para se defender. Zaper riu e murmurou que, graças a Yuki, ele havia acordado na melhor situação possível. Ele disparou, e o esquadrão de execução imediatamente o perseguiu. Eles lançaram lanças de gelo, cortes reversos e até mesmo o machado demoníaco Gulvei. Zaper se defendeu erguendo camadas de gelo. Enquanto isso, Yuki foi interceptado por outro membro do esquadrão de execução. A situação estava saindo de controle rapidamente. Yuki tentou gritar que não era hora de lutar. Cercados, Zaper lançou uma explosão de trovão, eletrocutando todos por perto. Eles desabaram um após o outro. Ele chutou um dos membros caídos em direção a um aliado ainda consciente. Batman levou o golpe diretamente. Ele curou imediatamente seu camarada usando a habilidade Recompensa Elesa. Enquanto estavam distraídos, Zaper os avisou para não darem mais um passo. Zaper agarrou Nanau e a fez de refém. Ele declarou que não era o mesmo de antes e que eles deveriam entender a diferença. Naquela distância, o escudo de Yuki não chegaria a tempo, e ele não conseguiria cancelar o feitiço rápido o suficiente com flechas ou espadas. Dugo estalou a língua, irritado. Cansado das táticas covardes, ele decidiu resolver isso sozinho. Ele ordenou que 2 guardas mantivessem os olhos fixos em Yuki.
Yuki não podia atacar imprudentemente com uma refém envolvida. Se o esquadrão de execução se coordenasse adequadamente, ainda haveria uma chance, mas Zaper zombou que seria mais fácil simplesmente massacrar todo mundo. Proteger pessoas era um incômodo. Vendo o número e a complexidade dos círculos mágicos se formando, Yuki sabia que era uma magia de grande escala. Nesse ritmo, ele não seria capaz de proteger todo mundo. Ele disse para eles se esconderem atrás da sombra de sua magia, mas de repente, uma mulher de cabelos prateados apareceu e calmamente disse que não havia necessidade. Ela ativou sua habilidade, Olho do Jogo Justo, e então perguntou a Zaper se aquela era realmente toda a mana que lhe restava. Yuki a reconheceu imediatamente. Ela era a capitã do esquadrão de execução e uma aventureira de rank S, conhecida como livro de regras vivo da guilda, Ina Genki, uma paladina de rank S. Ela ativou sua habilidade, Pardal B Dragão. Zaper foi atingido instantaneamente e perdeu o controle sobre Nanau. Era uma técnica aterrorizante, que produzia o resultado de um golpe antes do próprio ataque. Ela o repreendeu calmamente por despejar toda a sua mana no ataque. Zaper não esperava que Genki aparecesse. Em pânico, ele lançou Prisão de Pedra. Genki disse a Yuki para usar sua magia. Ele ficou chocado por ela sequer saber disso, mas não havia tempo para pensar nisso. Yuki invocou seu Sabre do Vazio. Zaper apressadamente sobrepôs múltiplas barreiras elementais. Ele liberou a chuva de flechas Hamaitaki, cobrindo o céu com incontáveis flechas. Genki percebeu imediatamente sua intenção. Ele estava mirando em todos os membros do esquadrão dela. Ela ativou o Desvio por dispersão de erro, uma habilidade que altera o alvo de um objeto. O destino da flecha foi trocado com Yuki. Yuki ergueu instantaneamente seu escudo do vazio enquanto flechas choviam sobre ele. Genki sabia que ele bloquearia. Ainda assim, ela se sentiu curiosa sobre ele. Então ela apareceu atrás de Zaper. Ela balançou sua arma e ativou a grande Naginata Evatushi. Zaper recebeu o golpe de frente. Era checkmate. O esquadrão correu para detê-lo. Genki comentou que ele tinha muito menos mana do que ela esperava. Isso sugeria que ele tinha acabado de sair de uma batalha intensa. Depois, ela agradeceu a Yuki por sua cooperação. Graças à sua magia, a situação foi resolvida rapidamente. Yuki perguntou como ela sabia sobre sua magia. Ela explicou que o Olho do Jogo Justo permitia que ela desse uma olhada nos status das pessoas. Ela disse que se assemelhava ao olho demoníaco da verdade dele. Agora fazia sentido como ela sabia tanto da habilidade dele quanto da mana restante de Zaper. Dulgo relatou que Zaper havia sido completamente contido e os feridos, tratados. Então ele se virou para Yuki. Genki afirmou que a suspeita em torno de Yuki havia sido esclarecida. Ele até ajudou na captura. Dulgo acrescentou que as acusações contra Yuki eram muito provavelmente um mal-entendido. Como nem tudo havia sido totalmente esclarecido, ele não podia se desculpar formalmente, mas Yuki seria removido da lista de detidos. Ele agradeceu por sua cooperação e proteção. Yuki disse que estava tudo bem, desde que o mal-entendido fosse resolvido. Ele também se ofereceu para ajudar na investigação de Zaper, se necessário. No entanto, Dulgo levantou outra questão. A masmorra de onde Yuki havia saído era de rank S. A entrada solo era proibida. Yuki ficou sem palavras. Os desafios de masmorra exigiam a aprovação da guilda. Embora Yuki já tivesse entrado com um grupo, após uma avaliação, a exploração solo era uma violação clara. Genki disse que a habilidade de Yuki não era o problema. Dulgo rebateu que essa era apenas a opinião subjetiva dela. Oficialmente, Yuki ainda era rank I. Genki propôs a solução. Yuki conquistaria a masmorra que eles estavam gerenciando atualmente. Dulgo o acompanharia como supervisor. Se eles julgassem sua habilidade suficiente, nenhuma investigação ou detenção seria necessária. Yuki perguntou se tal tratamento especial era realmente aceitável. Genki respondeu que, para a humanidade, a estagnação na conquista de masmorras era o maior pecado de todos. Foi por isso que ela se tornou capitã. Para levar adiante decisões como essa, ela disse que estava ansiosa pela conquista deste domador de monstros. Yuki hesitou ao pensar em mostrar seus métodos para os outros. Então vemos Lieber sugerir que ele prossiga como de costume. Ele avisou que o esquadrão de execução supervisionaria de perto e que trazer monstros capazes de conversar poderia resultar na revogação de seu status de aventureiro. No entanto, se ele trouxesse o morcego, isso causaria anemia. E Lieber duvidava que ele conseguiria limpar a masmorra apenas com isso. Lieber sugeriu que ele fosse perguntar a Tesk. Yuki se lembrou de tê-lo servido antes e perguntou se Tesk era um especialista como Machinami. Lieber respondeu que Tesk era muito mais do que isso, porque Tesk era o mestre de sua masmorra, o agregado de todos eles.